Olá, eu sou o Carlos Biguetti e você está no canal Mistérios do Desconhecido. Hoje a gente tem a satisfação de receber mais uma vez Liliane Moura, que eu considero, que eu já falei, a nossa madrinha, foi a nossa primeira entrevistada. Liliane, muito bem-vinda mais uma vez, obrigado pela sua presença. É verdade, foi a primeira, né? Foi a primeira. Acabei de me lembrar. Obrigada, viu? Olha, para mim é uma honra estar aqui participando com você. E vamos bater um papo gostoso, descontraído, sobre os temas que você quiser saber, perguntar, o que eu puder responder. Estou aqui para poder compartilhar minhas experiências. Apenas a título de ilustração, eu vou ler aqui para você para o texto da Wikipedia, o que ela fala a respeito de percepção extrasensorial. A percepção extrasensorial, PES, também chamada de sexto sentido, é uma alegada habilidade paranormal referente à recepção de informações não adquiridas através dos sentidos físicos, né, que seria a visão, a audição, olfato, paladar e tato, né, são informações que vêm de alguma outra forma, mas percebidos com a mente. E o termo foi adotado pelo psicólogo J.B. Rhine, da Universidade Duke, para denotar habilidades psíquicas como intuição, telepatia, psicometria, clarividência, clareaudiência, clarissenciência, empatia e os casos de pré-cognição e retrocognição. Eu sei que você já experimentou em maior ou menor grau, não sei se todos, mas pelo menos vários desses fenômenos. E eu queria que você compartilhasse com a gente, assim, quando começaram esses fenômenos, se você já tinha algum deles antes de desenvolver ou de se encontrar com essa sua habilidade de sair do corpo, como que se processou isso para você? Legal. Carlos, na verdade, assim, só para a gente pontuar um pouquinho, as percepções extrasensoriais, como algumas delas que você disse, é inerente ao ser humano. Ele pode acontecer por patrocínios dos nossos amigos espirituais e dar aquele start na pessoa, e a pessoa tem uma clarividência, tem uma visão remota, tem uma pré-cognição, que seria premonição de algum evento, ou uma retrocognição, que seria uma viagem ao passado, e outros tipos de percepções. No caso, a pessoa ela pode treinar, porque é anímico isso. Ela pode treinar para adquirir essas percepções. Então, se eu não sou clarividente, eu posso treinar o exercício com as práticas e desenvolver a clarividência. Ao passo que, se você não tiver, o amparador pode, de repente, jogar na sua tela mental uma visão, uma imagem. E a gente fala, nossa, eu tive uma clarividência. Mas não porque eu treinei e obtive, mas porque foi patrocinado por um ser espiritual. Ou seja, facilitado. Facilitado. Ou um ser extraterrestre, através de uma telepatia, você recebeu por canal uma mensagem, ou pela clareaudiência, um espírito falando alguma coisa. Então, tem os dois lados. Você pode treinar e adquirir, e você pode ser patrocinado por um amparador, mentor, amigo extraterrestre, etc. No meu caso, com 18 anos, eu tive a primeira visão na minha tela mental de um acidente de um carro. E eu estava acordada, apareceu muito rápido, de noite, era mais de meia-noite, eu estava acordada, e era a tela de um carro batendo, parecia num poste, num paredão. E eu sabia que ali tinha alguém que eu conhecia. Mas eu me assustei com isso. Foi a primeira vez que eu tive uma coisa assim, acordada. Já saía do corpo ou ainda não? Já saía do corpo desde os 12 anos. Sim. Mas até esses 17 anos, 17 para 18 anos, eu saía e voltava, mas eu não me aprofundava no tema porque eu não tinha acesso a informações, a livros naquela época, não tinha internet. Não é como é hoje, né? Exatamente. E foi exatamente com 17, 18 anos que eu vinha saber de experiência fora do corpo, o livro do Robert Morrow, eu fui para centros espíritas e tudo mais. Mas por quê? Porque depois dessa visão, fui dormir. E eu estava numa cidade do interior de São Paulo com a minha mãe, em Presidente Alves. Eu dormi e eu fui tirada do corpo. Até então eu já sabia o que era uma experiência fora do corpo, que eu já saía antes. Essa parte não foi novidade. Essa parte não foi novidade. E eu estava num hospital. E no fundo do corredor do hospital apareceu um amigo meu, que era muito chegado
da escola. Daqui de São Paulo. De São Paulo. De calça preta e uma camisa branca, vestido socialmente, como se fosse uma festa. Naquela época, festas de 15 anos, era tudo assim, dançava valsa, Baile então era de calça preta. né? Exatamente. Ele estava bem a caráter disso. E segurava um bebê pequenininho. Bem assim, tipo, para mim tinha 3, 4, 5 meses. Ele chegou para mim e falou assim, Lili, pega esse bebê. Eu falei, o que eu faço com essa criança, Heber? Falei para ele. E o que nós estamos fazendo aqui? Ele falou, você vai saber amanhã cedo. Eu vim me despedir de você. E essa criança, para comprovar esse fenômeno, essa experiência. Essa criança morreu de pneumonia com 6 meses. Eu peguei a criança, bati no corpo e acordei. Na madrugada, assustada, eu falei, que estranho. Mas, falei, voltei a dormir. Preocupada, mas voltei a dormir. De manhã eu acordei, em frente a essa casa que nós estávamos, tinha uma praça, um coreto, a igreja, aquela coisa de interior, cidadezinha pequena, e estava tendo um enterro. Na hora que eu vi o tamanho do caixão, era um caixão de bebezinho, de criança. E eu fui até lá, aí eu comecei a viajar na mente, eu falei, nossa, então, peraí, deixa eu ver, primeiro eu vou lá. Perguntei para as pessoas que estavam ali na fila, lá para entrar na igreja. Eu falei assim, quem que morreu? Ah, a filha de fulano, lá do armazém. Eu falei, quanto tempo tinha? 6 meses. Morreu do quê? Pneumonia. Nessa hora, Carlos, eu falei, o meu amigo morreu. Se ele veio despedir, despedir do quê? E o acidente que eu vi, e naquela época não tinha celular. Aí você ligou os pontos, não tinha celular, mas você ligou os pontos e... Pedi para minha mãe, vamos para São Paulo. E a história do bebê, então, né? Lamentavelmente, a criança morreu, mas era uma espécie de uma senha. Sim, uma comprovação. Quando eu cheguei, nós pegamos um ônibus, foi difícil convencer minha mãe, mas ela falou, não, então vamos, que eu tinha acabado de chegar. Era sexta-feira à noite. Quantas horas de viagem? Há umas 4, 5 horas. 4, 5 horas. E eu me lembro que era como se fosse para o Rio de Janeiro, então era mais ou menos isso. E quando nós chegamos em São Paulo, a primeira coisa que eu fiz foi subir para o meu quarto, e eu tinha a mania de trancar meu quarto. Eu tinha 2 irmãos, né? Então você imagina como é que é, no meio de 2 irmãos. Eu trancava o quarto. Quando eu abri o quarto, em cima da minha cama tinha um botão de rosa seco, pequeno, super bonito, vermelho, em cima da minha cama. Eu peguei esse botão, eu senti, aí entra essa parte da psicocinese também, de você, a psicometria, na verdade, né? De você pegar um objeto e sentir de quem que é o objeto, de onde ele veio, que época que ele viveu, o que ele presenciou, experienciou. E eu senti que aquela rosa foi colocada ali através dele. Do Weber. Eu senti, mas até então eu não sabia que isso poderia ser um patrocínio de amparadores, de mentores, de amigos espirituais e tudo mais. Uhum. Eu simplesmente senti. E deixei, eu não tinha parâmetros, nem crenças, nem nada. Eu senti, é dele. Peguei o telefone e liguei para uma amiga em comum, que era sempre nós 3 que andávamos juntos, eu, ele e a Carminha. Telefone fixo. Fixo. Claro, né? Liguei para ela atendeu chorando o telefone, porque ela estava saindo para ir pro velório. Eu falei, Carminha, o que aconteceu? Ela, Lili, o Weber morreu, se acidentou na Avenida dos Bandeirantes, bateu lá debaixo da ponte do Santo Amaro e tudo mais. Eu falei, nossa, não estou acreditando. Ela falou assim, Lili, você não sabe o que aconteceu comigo? Ela tinha um Fusca na época. Ela falou assim, no freio do meu carro apareceu uma rosa seca, um botão. Eu falei, eu também recebi, acabei de ver isso em cima da minha cama. Eu levei a rosa, ela levou, era idêntica, Carlos, idêntica. Aí nós fomos para o velório e tudo mais. E no dia seguinte, me tiraram de novo do corpo e me levaram no apartamento que ele morava com a família. E eu me lembro que tinha uma prateleira com uma estatueta de um avião pequeno, tipo assim, um ferrinho e um avião em cima. Na prateleira, eu lembro que eu estava volitando entre a sala, eu olhei e foquei o avião. E me levaram lá e no quarto tinha o pai dele, eu nem sabia se o pai era aviador ou não, e eu lembro de eu ter emanado luz para ele. Mas era uma coisa que eu sentia presenças atrás de mim, intensificando essa luz. Era como se eu estivesse dando um amparo ali, calma, tá tudo bem, fica tranquilo. Não vi o Weber mais, e foi só isso.
Aí, depois de uma semana, mais ou menos, nós fomos conversar com o irmão dele, que também era nosso amigo, que era da mesma classe, e o Wilson. Aí eu falei para ele, a gente estava tomando um suco, eu falei, como é que é a sua casa? Ele falou assim, vamos lá. Aí nós fomos, eu, ele, a Viviane, a Vivian, que era uma outra amiga nossa. Quando eu entrei no apartamento dele, a primeira coisa que eu vi na prateleira era o avião. Aí eu falei, eu estive aqui, eu estive aqui. Que legal. Então, essas comprovações são legais porque, depois disso, eu levei a Rosa para um centro espírita, primeira vez que eu pisei no centro espírita, e eu estava na fila dos consulentes lá, chegou minha parte, o médium falou, é do corredor? Aí eu falei, como assim corredor? O que estava no corre-corre, e bateu. Aí eu falei, acredito que sim. Aí começou a minha jornada. Eu gostei muito de ter ido nesse centro, comecei a frequentar. Sempre fui católica, né, apostólica, romana, aquela coisa, colégio de freira, colégio de padre. E para mim a espiritualidade veio com esse centro de Umbanda, onde abriu minha mente para muita coisa. Fiquei um tempo, depois passei aí para outros estudos. Gente, esse é só um aperitivo do que a gente pode esperar dessa conversa de hoje. Nesse momento, eu aproveito, né, para sugerir que você considere se inscrever no canal Mistérios do Desconhecido, caso ainda não seja inscrito, que você curta, compartilhe esse vídeo com parentes, amigos, familiares, gente que já estuda, já acompanha essa temática e gente que ainda de repente não despertou para essas possibilidades, Claro. né, que são... Eu sempre falo, são novos horizontes, são um tipo de conhecimento que é libertador, né? Assim, tanto para trazer, abreviar, enfim, situações de luto, trazer um conforto, né? Assim, que a vida não termina com a morte física, enfim, e além dos outros temas todos que a gente trata aqui no canal, coisas que aparentemente não têm uma explicação, ou que de repente estão envoltas em uma aura de mistério aqui. Embora o nome seja Mistérios do Desconhecido, a gente busca trazer uma luz sobre esses temas, esses assuntos. E se você tiver alguma história para contar, seja de projeção astral, seja de estranhas coincidências, enfim, qualquer assunto que você entenda que possa caber debaixo desse guarda-chuva de Mistérios do Desconhecido, a gente vai ter muito interesse de conhecer a sua história. De repente, se você estiver em São Paulo ou tiver condições de vir até aqui, você pode ser convidado para sentar aqui na poltrona onde a Lili está sentada e compartilhar com a gente e com as outras pessoas que assistem o nosso conteúdo. E se não tiver nenhuma história para contar, deixar a cidade, né, no Brasil ou no mundo de onde você nos assiste, beleza? Lili, continuando então agora... As precognições são o que as pessoas entendem como, no popular, premonições. Isso, né? Assim, é o que exato. ficou, o termo probabilístico, né? A gente sempre fala isso. Isso. E aí, assim, eu queria saber, esse tipo de situação, o que já aconteceu na sua vida, que casos que você poderia compartilhar com a gente de pré-cognição. Eu sei que você tem pelo menos uns 3, da conversa de ontem, a gente teve uma pré-conversa, ela já me adiantou algumas coisas. Sim. A pré-cognição é um fenômeno dentro das percepções extrasensoriais. A gente fala assim, uma pré-cognição probabilística de acontecer, porque tudo pode mudar, né, Carlos? A gente não tem uma coisa assertiva de que você teve aquela visão e aquilo vai acontecer. Às vezes você teve aquela visão para que aquilo seja transformado também e não venha acontecer. Então é probabilístico. Então até a um determinado ponto eu acredito que nós temos um certo livre-arbítrio para mudar as escolhas. Ou, no mínimo, mitigar algo que seria muito grave, fazer dar uma atenuada, pelo menos. Comigo tem acontecido assim, quando eu tenho as pré-cognições, sejam elas normais, leves, sejam elas um pouco mais pesadas no termo assim de que, nossa, estou prevendo uma morte, um acidente, uma catástrofe, eu tento observar mais isso. Se eu puder falar com a pessoa... toma cuidado na estrada, você tem pé muito pesado? Eu corro muito. Dá uma abreviada, não custa nada, tal. Então, se eu tive essa presença dessa visão, talvez seja porque eu possa mudar algo. Então, se é uma pessoa próxima de mim, eu acabo comentando. No meu caso, eu tive uma coisa assim, até pessoal, na questão de quando eu era casada, e nós tínhamos um avião, e eu vi esse avião caindo. Uau! E explodindo. E aí eu falei, nossa,
eu não me sinto mais segura para andar nesse avião. E eu falava sempre pro meu marido na época, né? Vende avião, vende avião, vende avião. E ele acreditava nas minhas coisas, apesar de não ser muito dessa área, mas ele acreditava porque eu sempre tinha uma intuição mais assertiva. Exato. Quando ele vendeu o avião, o piloto veio do Paraná para São Paulo para buscar o avião. E quando ele retornou, ele se perdeu, ele caiu e o avião realmente explodiu. E aí eu vi isso no Jornal Nacional da época, nós não sabíamos, e só apareceu o rabo do avião, né? Com a sigla do avião. A matrícula. Que eu me lembro até hoje, era PT November Zulu Sierra. E eu olhei e falei, nossa, é o avião. E aí nós viemos a saber que realmente tinha caído e tudo mais. Então, isso foi uma pré-cognição, uma premonição. Nesse caso, não foi probabilística, aconteceu realmente. Aconteceu mesmo, né? Outras que eu sempre tenho é quando eu vou fazer viagens. Toda vez que eu vou para um evento, principalmente de ufologia, fazer os contatos, saídas em campos com os amigos das estrelas, vamos dizer assim, eu sempre tento perceber um chamado interno. Eu devo ir para esse local? Porque os locais não são aqui do lado. Eu vou para Monte Shasta, agora tem Sedona, semana que vem eu vou para Atacama. Então, tem vários outros locais que não são muito perto. Então, eu tento perceber o chamado para ver que se tem algo ali que vai agregar, que vai fazer com que eu seja uma pessoa melhor com essa viagem. Se convém você, exato, nessa em todos oportunidade... os sentidos. E aí, sempre aparece na minha tela mental, não quando eu estou dormindo nem nada. Eu vejo, por exemplo, o vulcão de Monte Shasta na minha tela, do nada. Estou trabalhando, diagramando, vem o vulcão de Monte Shasta. Ou eu estou na rua, paro num farol, eu vejo um outdoor escrito Atacama. São essas sincronicidades que me fazem ter a resposta. Mas por quê? Porque eu trabalho dessa forma. Eu funciono desta forma. E os nossos amigos, por me conhecer, já sabem da minha crença. Falou, a melhor coisa para a gente ativar a Lili vai ser através dessa ferramenta. Então, joga na minha tela mental o vulcão de Monte Shasta, o Licancabur, qualquer outra. O que é Licancabur? Licancabur é o vulcão de Atacama. Agora, por exemplo, tem Sedona em agosto. Já me mostraram, não me mostraram só, mas além de me mostrar a imagem de Sedona, eu já fui fora do corpo até lá. Tipo, deixar minha assinatura energética, um reconhecimento, exatamente. E já bateu forte, acordei com aquela sensação de tenho que ir. É uma boa sensação, é uma boa sensação. Incentivo, vai que... Exato. É um carimbo, assim. Exato. Que legal. Quando eu fui para as Cuevas de las Manos, na Patagônia, a mesma coisa. Eu estava indo pesquisar sobre a Irmandade de la Mano Roja, que são de 6 dedos, toda essa ligada à nossa linhagem extraterrestre, cósmica e tudo mais. Eu vi uma caverna cheia de mãos vermelhas ali, antes de ir. Quando eu cheguei lá, eu vi que realmente era o local. Então, esse tipo de sincronicidade, para mim, funciona dessa forma. Então, as pré-cognições, elas vêm dessa maneira. E é muito interessante, porque em 2007, Carlos, eu tive uma clarividência viajoura. O que é isso? É uma visão remota no tempo presente ali. Eu estava na hipnagogia, no estado hipnagógico, que é quase adormecendo de beta, que é na vigília, para alfa. O meu chakra frontal, ele se alonga e a sua consciência pega carona no meio do chakra e vai e te leva até um determinado local. E eu fui do meu quarto em São Paulo até Machu Picchu. Na verdade, era uma cidade ali que chamava Chinchero. E lá tinha uma plantação, que inclusive este colar aqui, com esse desenho, esse colar veio de lá. Que legal. Esse desenho numa plantação. E no centro dessa plantação tinha uma placa dourada, escrito Hirambighan. E eu olhei isso, eu falei, o que é isso? Será que é meu nome cósmico? Aí você começa a viajar. Eu falei, não, peraí, calma. Acordei,
Não cheguei a dormir, eu acordei, voltei do estado hipnagógico, fui no Google, dei lá um Hiram Bingham. E era o homem que fez a travessia de Águas Calientes até Machu Picchu, pelo trem. E o trem chama Hiram Bingham, o trem azul. E tem o trem que chamam da morte lá, o branco, né? Que é mais baratinho, que é maluco, corre pra caramba, barulhento. E eu falei, eu tenho que estar nesse lugar. Eu tenho que ir para lá de alguma forma. E você nunca tinha tido conhecimento desse nome, você não sabia que o trem imagina, tinha olha nem que um nome personagem. estranho, né? Que nome estranho. E eu vi direitinho. E aí era uma época que eu estava muito trabalhando que nem em multinacional, fazendo coisas que não tinha nada a ver comigo. Eu caí de paraquedas ali, era para me autossustentar mesmo. Tinha deixado a espiritualidade de lado temporariamente. Eu tinha 2 filhas para criar, já era separada e tudo mais, mas eu não era feliz naquilo. E eu já estava a ponto de adoecer mesmo, adoecer. E eu falei, não, quer saber? Vou pegar uma mochila, colocar nas costas, vou pedir 10 dias de folga aqui e vou para lá sozinha. E fui. E constatei, nessa cidade tinha um xamã, eu fui procurar esse xamã, e ele falou muitas coisas para mim, assim, que fez a diferença, que eu precisava ouvir naquele determinado momento. Tive experiências de contato extraterrestre na montanha mais alta ali de Machu Picchu. Foi uma coisa muito bacana que eu sentei lá para meditar. Tudo parou em volta, como se o tempo tivesse parado ali, e pela visão eu vi uma nave chegar, parar ali. Era como se eu tivesse entrado dentro da nave e eu não estava mais sentada ali meditando. Então foi e não foi uma projeção astral também, foi uma coisa assim mental que eu estava tendo em contato com eles, e eles me falaram algumas coisas, e depois eu voltei e olhei, estava todo mundo do meu lado, tal, tinha até gente meditando também, outras conversando, desci a montanha e voltei para Cusco, uma cidadezinha ali perto, né? Peguei um avião, fui para Cusco, e foi muito engraçado, porque eu estava caminhando nas lojinhas de Cusco, e esse colar, ele foi rodando na calçada e caiu nos meus pés. Sensacional. Olha isso. E desde criança, Carlos, eu faço esse desenho. Enquanto eu estava conversando com alguém, eu ficava rabiscando esse desenho. E aí saiu uma moça, pegou o colar e ia comprar esse colar, não, a peça, ia comprar essa peça. Aí eu olhei, eu senti algo com a peça, entrei na loja, falei, tem mais dessa aqui? Ela falou assim, não tem, é a última. Poxa, a mulher olhou para mim, e todo mundo ali naquele Cusco é super assim, espiritualista, sabe? Bem, tirando os visitantes, né, os turistas. Ela olhou para mim, ela falou, eu sinto que isso é para você pode ficar. Falou em espanhol, né? Eu falei, tem certeza? Ela falou assim, tenho. Teve a generosidade, acho que ela ou percebeu que não era para ela, né? Estava assinado já para você. Exato, mas olha que interessante. Eu peguei a coisa, na hora que eu fui pagar, eu olhei do lado, ela não estava mais. E eu fui até a porta, olhei, não estava mais. Eu olhei e falei para a mulher, essa mulher que estava aqui, ela costuma vir aqui? Ela falou, que mulher? Eu sabia que você ia dizer isso. Eu não sabia da história, mas eu sabia que era isso. Meu Deus, essa mulher que me deu isso agora que caiu. Eu falei assim, não, eu ia inclusive sair para pegar, porque caiu, estava na minha mão, essa peça. Sensacional. Eu falei, nossa. Que capricho, né? Como funciona, né? Então, e ela estava vestida assim, a caráter mesmo de cusquenha, sabe? Colorida, bem peruana mesmo. Achei espetacular, muito. Né? Espetacular. Então, eu tive muitas experiências no Peru. Uma outra experiência no Peru foi muito interessante. Eu não sei se você conhece lá, foi minha primeira viagem internacional, mas infelizmente eu não fiz esse roteiro. Ah, tá. Foi um acidente de percurso, na verdade, porque não era para lá. Enfim, Entendi. Acabou sendo... Mas conta, por favor. Eu estava num ônibus para conhecer uma outra cidade e ali o pessoal anda que nem louco. E as estradas são bem estreitas, né? E com desfiladeiro. Sim. E ele vai a 1000 por hora. E eu olhava para o motorista, pelo espelho, ele estava pescando. E a 1000 por hora. Eu falei, nossa senhora, e uma coisa tão ruim dentro do meu peito. Eu falava, esse ônibus vai se acidentar. Estou sentindo isso. Aí comecei a me conectar.
Falei, galera, se vocês estão por aí, dá uma força aí. Estou precisando mesmo. Exatamente, estamos, né? O ônibus inteiro eu pensei, vamos dar eu comecei a projetar uma luz azul em volta do ônibus para ver se melhorava e acordava tinha um rapaz, um amigo meu do meu lado, eu falei, vai lá conversar com ele um pouco. E ele foi lá para ver se despertava ele e tal, mas ele com o pé assim, pesado. De repente eu falei assim, olha, esse é o momento, por favor, aconteça alguma coisa aqui para esse ônibus parar. Carlos, deu uma explosão no pneu do meu lado, eu estava atrás, que eu assustei de um jeito, explodiu e ele conseguiu manejar bem o ônibus e parou o ônibus. Bom, nós ficamos 2, 3 horas lá esperando um outro ônibus para vir para trocar o pneu, mas pelo menos Sim. ele tomou um café, despertou, sabe? Conversou com as pessoas, aí nós trocamos de ônibus e nós fomos. Então, assim, eu tenho a crença, acredito que essa sincronicidade foi feita também porque eu me conectei, pedi, eu não sei se ali o resto das pessoas também estavam sentindo o que eu estava sentindo, eu senti que foi uma ajuda por conta de se ter essa abertura e essa conexão. Sim, com certeza. Entendeu? Na nossa outra conversa, eu acredito que se encaixe nesse tema aqui das pré-cognições, sobre o desencarne dos seus pais, sobre a descoberta, né, de uma enfermidade que você teve e o nascimento das suas filhas. São casos de pré-cognição também? Sim, sim. Se você puder, enfim, não precisa entrar tanto em detalhes como foi da outra vez, mas só para a gente deixar registrado, né, enfim, né, já que estamos falando de percepções. Vou dar uma resumidinha. Porque até mesmo para quem quiser saber mais fundo, é só olhar o nosso último bate-papo, né? Isso, vou deixar aqui embaixo o link também. Dos meus pais, eu vi o enterro, tanto do meu pai quanto da minha mãe, e geralmente comigo, como funciona? Eu tenho percebido que quando eu tenho uma pré-cognição, geralmente relacionada a desencarnes, demora mais ou menos no nosso tempo aqui, linear, uns 2 anos para acontecer. Tem sido assim. Uhum. Isso eu não comento com ninguém, não falo com ninguém, eu só observo. E quando eu tive da minha mãe, cravou assim, 2 anos, ela desencarnou. E fora eu ter tido essa pré-cognição, vamos dizer assim, quando ela se acidentou, né, que quebrou machucou o maxilar e fez uma tomografia para saber como é que estava o osso, aí descobriu um meningioma no cérebro, a freira que cuidou dela apareceu para mim, já é desencarnada, e avisou, tua mãe vai desencarnar, vai passar para o plano espiritual, chegou a hora dela, você tem que ser forte com seu pai e com teus irmãos. Então eu já estava avisada, e realmente foi assim que aconteceu. E no caso do meu pai, que faleceu no ano 2020 agora, eu também tive 2 anos antes, eu vi o enterro dele, eu vi ele já no plano espiritual, encontrando e perguntando sobre a minha mãe, onde estava a minha mãe, e eu vi essa cena. Até comentei com os meus irmãos, que eles já estavam mais acostumados com as minhas previsões, intuições. Aí eles falavam assim, Lili, mas pode ser que seja, pode ser que não. Papai tá forte, papai não sei o quê. Sempre, né, a gente quer mascarar. Ok, aí aconteceu. Exatamente assim. E da minha enfermidade, né? Quando foi coincidido, agora que você está falando, eu estou lembrando, mesmo, coincidiu mais ou menos na mesma época. Né? Foi em 2019 que na verdade, eu me vi, na época eu sabia que uma amiga minha, bem íntima, estava com câncer de mama, e eu estava fora do corpo, com ela ao lado, em macas, e o meu seio estava aberto, e o seio dela também aberto, e eu estava como se fazendo um transplante de sangue para ela, mas na verdade eu li isso como eu emanando ectoplasma para ela por alguma coisa de cura, não sei. Mas acordei com isso. E depois de 1 mês, eu fui fazer um exame e eu estava também com câncer de mama. Mas até então eu não sabia que era câncer. Era um pequeno tumor. Eu falei assim, depois eu vejo isso. Só fiz o ultrassom, constatei, depois eu levo no médico. Deixei passar 1 mês, deixei passar 2 meses. Quando eu estava na Avenida Morumbi, ali perto, que eu estava indo dar aula de yoga, apareceu aquele ônibus na minha frente, que não era visível para outras pessoas, era só para mim. Dourado, acho que era. Ônibus marrom escrito em dourado. Sim. Juan Camargo. Eu falei, nossa, o que é um grupo sertanejo, né?
Tipo aquelas bandas, né? A banda, né? Até entrei no Google para ver, não existia. E aí eu fui, dei aula de yoga. Quando eu voltei, eu falei, deu uma intuição. Eles me intensificaram mais a abertura de intuição. Falei, gente, eu preciso fazer esses exames de novo, porque lembrei que o meu médico mastologista chamava Juan, e Camargo era o hospital que ele atua, que é o AC Camargo, que é um hospital de câncer. De referência, né? De referência. Aí, na hora que eu fui lá, marquei com ele, no mesmo dia, e ele é uma pessoa espiritualista, né? Também frequenta ali o IPPB com Wagner, a gente toda, até hoje é um grande médico, e constatei. Mas curei, foi tudo certo, tudo bem. Na anestesia também, eu saí do corpo, encontrei os amparadores dele, inclusive. Uau. Conversei com ele falou realmente o nome dele é esse, ele é assim, assim, assado, constatou. Então, é muito legal, né, você ter esse amparo, assim, essa amizade, na verdade, não é amparo. Sim, sim. Amizade. Cria uma intimidade, né? Uma Exato. relação... E por isso, Carlos, que eu falo assim, você ter um primeiro contato com o plano espiritual, você ter um primeiro contato com os amigos das estrelas, é fácil. O difícil é você manter. Manter, né? E para você manter, você tem que perder o medo, você tem que estudar, conhecer, praticar e manter essa empatia com eles, essa amizade de equivalência, de igual para igual. São teus amigos, só que agora eles estão do lado de lá e o outro está lá na estrela. Nesse momento, né? Nesse eles estão momento. lá, mas daqui a algum tempo eles vão estar aqui e você vai estar fazendo esse papel de entendeu? amparo, né? Então, assim, é uma troca muito rica, né? Que não dá para você... Quando você tem essa primeira experiência, não tem como você voltar mais atrás. Você é outra pessoa. Não tem como desver, né? Que o pessoal brinca, tem como desver, isso não tem como desver e a sua vida muda completamente. Exatamente, né? Exatamente. O último caso aqui, que acho que faltou, do nascimento das suas filhas. Ah, é verdade, é verdade. Eu via, pela tela mental também, pela clarividência, aí seria uma pré-cognição, eu via duas meninas, cabelo bem clarinho, andando na casa dos meus pais. E eu era casada. Mas eu não via na minha casa lá. Eu via elas sempre brincando na casa dos meus pais. E eu falava, nossa, mas loirinhas ainda, né? Eu sou morena. O meu ex-marido era moreno também, aparentemente. Mas aí eu descobri que quando ele era bebê, ele era loirinho. Então tá no bem gênio, clarinho, né? Exato. E eram duas meninas. E aí, quando eu engravidei das duas, né? E com a primeira tinha um aninho, eu já me separei. E mudei para a casa dos meus pais. Então, a visão que eu via, eu fiquei muitos anos morando na casa dos meus pais até eu ir para um apartamento com as minhas filhas. Porque aí minha mãe faleceu, tive que cuidar da depressão do meu pai. E depois que meu pai ficou bem, tranquilo, foi morar no sítio dele, eu fui para o meu apartamento. Mas elas já eram grandes. Então, assim, elas praticamente viveram na casa dos meus pais. E a visão que eu tive foi essa. Que eu ia ter duas meninas e loirinhas. Que legal. Um outro, vamos dizer, um código que você passou para mim, a gente conversou ontem, né? Assim, para não esquecer de conta dos casos. Não sei se você já falou ou não. Pré-cognições com viagens de contato. São as viagens do Monte Shasta. Então, Sedona, Monte Shasta. Então, beleza, falamos então. Então, capítulo pré-cognições, por agora, pelo menos, encerrado. O outro fenômeno seria retrocognição. Sim, seria tipo uma... TVP, né? Terapia de vida passada. Sim, retro, né? De atrás, e cognição, conhecimento de, né? Exato. Saber de algo que Isso. pode estar apagado pelo véu do esquecimento. E instantes, né, antes da gente começar a gravar, você já falou aqui de antigas vivências suas. Sim. No Egito, de repente em algum outro lugar. Fala um pouquinho disso, por favor. E quando que aconteceu essa... Tá. Como que essa informação chegou até você, né? Em que circunstância? Sim. A primeira retrocognição que eu tive, eu devia ter, não me lembro bem, mas eu lembro a casa que eu morava, então eu vou pelo período que eu estava lá, depois que eu me separei, do ano 2000 até 2004, vai. Então, foi nessa fase, mais ou menos. Eu tinha muita taquicardia. E eu ia fazer exames e não tinha nada. Disparar o coração. Disparava o coração e não tinha nada. Falei, mas o que será isso, né? Estava cansada de ir em médicos, fazer Holter, fazer toda aquela ecocardiograma e não me dava nada. Aí o Wagner, conversando com ele falou para mim... O Wagner Borges. O Wagner Borges. Que já esteve aqui 2 vezes.
um grande amigo e professor, ele falou assim para mim, pede para os seus amigos espirituais te mostrarem, através da experiência fora do corpo, através de uma retrocognição, algo que tenha a ver com isso. Eu sei, mas eu não posso te dizer. Tem que descobrir por você Você mesmo. que tem que sentir a tua verdade, né? A tua experiência, e sem ter pressupostos. Alguém te falando alguma coisa, teu cérebro, ele encapa. Por isso que ele não falou para não te influenciar, né? Pra Exatamente. Ficar um frescor de novidade mesmo. Né? Isso que é muito importante nessa área da espiritualidade, porque não só na área da espiritualidade, em toda a tua vida, você constrói o que você acredita através das coisas que você vê, ouve, escuta, lê, né? E o cérebro vai codificando aquilo. Quando você tem uma experiência, ele vai encapar aquilo com o que ele sabe, não o que ele imagina. Então, ele quis fazer esse papel, foi muito bem feito, porque nesse dia, inclusive, eu estava com o aparelho Holter no meu corpo e eu coloquei aleatoriamente, não foi que nesse dia aconteceu porque eu coloquei o Holter na minha cabeça. Eu fui fazer mais um exame para tirar da cabeça que eu não tinha problema cardíaco e nem lembrei dos amparadores nessa noite, mas foi nessa noite que eles aproveitaram o aparelho que estava em mim. E aí eu saí do corpo, eu vi o meu corpo no quarto, eu ficando pequenininha, eu saí da casa dos meus pais e nessa hora eu já me transformei num soldado. Eu não era mais Liliane, eu era um soldado. E esse soldado começou a flutuar e descer, e na hora que eu olhei embaixo, era um local de guerra. Era tudo muito cinza e tinha uma trincheira. E tinham 4 soldados nessa trincheira. E eu desci, volitando, né? Em pé. No que eu desci ali, eu olhei para essas 4 pessoas, eu reconheci essas pessoas hoje nessa reencarnação, que não vem ao caso aqui agora. Agora que nessa atual. Eu reconheci. Tá. E eu reconheci eles nos olhos, assim, eram homens, mas eu reconheci aqui nessa reencarnação. E eu olhei para os meus pés, caiu uma granada. Eu só lembro de ter pensado, não vai dar mais tempo, vai explodir. Bum! Na hora que explodiu, eu senti a dilaceração do meu corpo físico e também, olha que interessante, do meu psicossoma, ou corpo astral, ou corpo espiritual, o espírito. Eu senti que o meu espírito, ele virou uma fumaça e, de repente, se juntou. No que se juntou, eu estava sentada numa mesa com um amigo espiritual e ele conversando comigo, falando, você percebe que você não precisa mais sentir essas taquicardias? Ah, detalhe, com 15 anos eu sentia dores nas articulações, minha mãe me levava em reumatologista e também não tinha nada. E um reumatologista da época, tinha consultório na Avenida Brasil, era um bambambam da reumatologia. Ele falou para mim assim, para minha mãe, tua filha vai descobrir isso quando ela for mais jovem. Isso está ligado à espiritualidade dela. Um médico falou isso. Mas eu tinha 15 anos. E aí, eu sempre com essas dores nas articulações. Aí esse mentor falou para mim, você não precisa mais sentir dores nas articulações e nem a taquicardia, porque a taquicardia é da bomba, da explosão. Era do susto do momento. Não só do susto, mas da própria explosão. Sim. Né? E as dores das articulações era o corpo dilacerado. E esse estigma ficou no meu psicossoma, gravado, reverberando, no tempo intermissível entre vidas. Como eu tive um tempo curto, porque uma vida anterior, que depois eu vim a descobrir, né? Tá. Essa do soldado era de quando, mais ou menos, você arriscaria dizer? Na Segunda Guerra Mundial. É bem recente, tá? Eu imaginei uma coisa mais antiga, tipo Roma, sei lá. Bom, não. Pra ser uma bomba explodindo não podia ser Roma, claro, tinha que ser uma coisa mais atual mesmo. Aí eu reencarnei quando? Em 64. Muito pouco tempo. Sim. Muito pouco tempo, pouco tempo. 20 anos, mais ou menos. No período intermissivo. Então, nesses 20 anos, meio que eu dei uma somatizada quando eu reencarnei como Liliane. Tá. Então, a partir do momento que eu tive consciência disso, nunca mais tive problema de taquicardia, dores nas articulações, nada. Foi resolvido. Eu te interrompi, desculpa. Você ia dizendo de uma existência anterior depois que você descobriu. Aí, depois disso, eu comecei a ter algumas retrocognições de outras vidas. E uma delas foi um pouco antes de como soldado, que eu fui uma yogina que trabalhei na Índia.
Yogina. Chama Yogina, Tá. Quando, né? Quando é homem é yogi, quando é mulher é Yogina. yogina. Nunca tinha ouvido. Vivendo e aprendendo. E eu trabalhei, né, nessa área da espiritualidade na Índia, fui morar na Índia, mas como é que eu tive essa coisa? Eu estava meditando lá no Wagner Borges, no IPPB, e na hora da meditação a minha língua enrolou para o céu da boca e tocou o chakra palato, que é no céu da boca, e esse chakra está ligado com a glândula pineal. A glândula pineal é a nossa antena parabólica, né, ligada ao chakra coronário, que você faz a comunicação com o transcendental, com o cosmos e tudo mais. E nessa hora a minha coluna começou a ficar ereta, e eu estava sentada já em lótus, e meu corpo começou a balançar assim. E nisso comecei a ter as visões. Uau. Da onde eu estava, o local que eu estava, quem eu estava vendo na minha frente. Aí descobri de quem eu era discípula e tudo mais, e essa vida que eu tive. Essa foi uma vez. A outra vez foi do Egito, né, que eu estava te falando. Eu acordei no meio da noite com os braços cruzados e eu estava dentro de um sarcófago. Eu era uma mulher. E nessa hora, engraçado que a minha sobrinha morava comigo nessa época. E ela escutou um barulho e veio correndo me chamar, eram 2h. Quando ela me acordou, eu estava tendo essa visão. E ela falou, tia, estão gritando, está acontecendo alguma coisa, não sei o quê. Eu saí, levantei, fui lá, que não é nada, não tem nada aqui, Stephanie, tá doida? Não, vamos esperar que a gente vai escutar. E nada. Aí ela falou, tia, você é muito estranha. Eu falei, por quê? Eu fui te chamar na cama, você estava dormindo com os braços cruzados. Ou seja, o meu corpo físico também estava assim. E eu não costumo dormir assim, eu durmo de bruços. Ele replicou toda largada. a Replicou o que eu experiência. estava tendo a experiência. Voltei a dormir. No que eu voltei a dormir, novamente tive a mesma visão. Eu dentro de um sarcófago, com os braços assim e dormindo ali. Eu não sabia se eu estava morta ou se era uma visão só de mim mesma, olhando, eu vivi no Egito. Mas aí eu comecei a perceber, dentro dessa experiência, visões de eu atuando parecia um grande palácio, mas não é palácio que a gente chama, né, aqueles lugares assim, e era meio que eu trabalhava para alguém, e eu tinha que falar coisas de intuições, eu não sei se de era repente faraó, uma sacerdotisa, não sei, algo possivelmente. não sei, mas eu tinha que estar, eu sempre me chamavam para eu falar algo, e eu tinha que estar conectada para falar essa coisa, mas era meio que uma obrigação. Uhum. Eu estava ali por uma obrigação, não era porque eu gostava. E essa foi uma das experiências. De repente você tinha o talento já despertado também nessa vivência e por causa disso te obrigavam a trabalhar pode como, ser. mas não era algo que você gostava muito de fazer. E depois disso, minha filha menor, tinha 5 anos, jantando em casa, ela virou para mim e falou, do nada, ela parou, ela teve um insight nessa hora. Ela falou assim, mãe, eu já fui seu pai no Egito. Do nada, 5 anos ela tinha. Eu falei, o que você falou? Aí ela voltou a comer. Falei, filha, o que você repetiu agora? Repete o que você falou. O quê, mamãe? Ela nem lembrava do que ela falou. Então, assim, as coisas foram se sincronizando e eu fui constatando, né? Nossa, deixar sem palavras, não é? Eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre o que são, né, os fenômenos. Já falou, acho que meio tangenciamos isso. Sim. Mas clarividência e clareaudiência. Sim. E não sei se tem a ver com isso, alguma delas, uma outra dica que você tinha me passado, Lima Terremoto. Sim. Tem conexão ou não? Sim, tem, sim. Tá. Eu, nesse período que eu estava no Peru, na hora de vir embora, eu fui para Lima e estava ali em frente, é um shopping que tem em Lima, de frente para o mar. Tá. Falei, vou tomar um café antes de eu ir para o aeroporto, pedi um táxi e ir para o aeroporto. E eu fiquei observando o mar. Quando eu observei o mar, tinha umas gaivotas, tinha um barco pescador, bem longe assim, mas eu estava anotando ele. Eu gosto muito de olhar a natureza e tudo mais, fiquei observando as gaivotas ali, e de repente eu comecei a sentir uma sensação muito estranha dentro de mim, assim, corre, vai embora logo. Era uma coisa muito assim, começou a me dar um medo interno.
Aí quando eu olhei para as gaivotas começaram a ficar irritadas, nervosas. Agitadas. Né? Agitadas, exato. A palavra é essa. Agitada. E eu olhei para as gaivotas, senti o que eu estava sentindo no peito. Aí eu escutei no meu ouvido direito. Sai. Do nada. Aí eu falei, nossa, pedi a conta rapidinho, pedi um táxi. E na hora que eu cheguei no aeroporto, o meu avião era depois de 1 hora ainda. Aí eu falei assim, tem algum avião que sai antes? Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Depois disso eu fiz na Argentina uma vez, em Curarelvi também. Mas eu falei, tem um avião que sai antes? Tem como encaixar? Tá sobrando espaço? Do nada, as coisas foram feitas tão funcionais que eu consegui chegar no aeroporto, mudar meu voo e sair naquela hora. Carlos, na hora que eu subi, houve aquele terremoto de 2007 que mataram muitas pessoas. Mas na hora que eu subi, tanto que quando houve o terremoto, minhas filhas no Brasil estavam assistindo o jornal, preocupadas comigo. Sabiam que você estava lá. Sabiam que o meu horário do voo ainda era depois, não sabiam que eu tinha antecipado. Então, você vê como que essas coisas acontecem. Isso tem a ver com a clareaudiência, a intuição de você perceber algo interno dentro de você e a observação mesmo de você ver, estar ligada, né? Então, os tipos de clarividência, eles são muitos. E para você sintonizar cada um, é muito sutil. Sim, sim. Por exemplo, a clareaudiência, você pode estar escutando um espírito falando com você. A telepatia, que também é um fenômeno dentro da clarividência, da percepção extrasensorial, geralmente os amigos extraterrestres usam para entrar em contato com você. É através da glândula pineal, tem todo um processo, uma prática que você escuta dentro da sua caixa craniana. Quando eu escuto pelo ouvido, é como se abrisse um balão oco, que ali dentro só tem som do invisível, de outro lugar. É uma outra natureza. Aqui o cachorro está latindo, eu estou te escutando, mas aqui faz vum. É uma coisa assim oca, sabe? E aí você escuta bem, pelo menos no meu caso, eu escuto bem longe assim a voz falando comigo. E às vezes eu escuto como se fosse o tom da minha voz e às vezes o tom de ou masculino ou feminino que não seja a minha voz. A telepatia, quando eu ouço, e geralmente a telepatia é em estado quando você está praticando em campo, né, com os amigos das estrelas, tudo mais, tampa meu ouvido e o meu chakra frontal, ele aciona, ele dá uma pressão e eu sinto dentro da glândula pineal um craquelar, um barulho assim, crac, crac, parece casca de ovo quebrando. E aí o que eu faço? Eu faço a prática do ballonnement, que em francês é expansão. Então eu expando a aura da cabeça, expando o meu chakra coronário, porque o frontal ele já se abre sozinho. E aí você ouve a voz mesmo meia metálica, meio de rádio. O que você ia falar? Não, que você falou voz, eu fiquei arrepiado, porque eu estava até comentando com o Marcelo, com a Suzana, coisa acho que de uns 2 meses atrás, eu cheguei da rua, estava bem cansado, né? Assim, falei, deixa eu dar uma esticada no corpo, deitar, né, assim, antes de jantar, né, tomar um banho, e aí sim, e dormir. E aí eu deitei assim, e instantaneamente, porque estava muito cansado, né, eu dei uma apagada, eu não vi exatamente, mas eu senti como se tivesse umas 7, 8 pessoas em volta de mim, tipo num U, né, assim, só não tinha perto da cabeça, mas tipo em volta. E eles conversavam entre si e era uma voz metálica. Isso. Era totalmente incompreensível, mas eles estavam comentando alguma coisa, não sei se era sobre mim ou não. E, enfim, durou poucos segundos. Mas assim, foi muito impressionante porque a característica mais marcante, eu não os vi, mas assim, eu sentia que tinha esse número, 7, 8 mais ou menos, em volta, e a voz era metálica. Era assim.
Quando você falou, eu falei, caramba, eu preciso comentar isso com ela. Para mim acontece dessa forma. Eu não sei se é pressuposto de você já ter escutado, ET tem voz metálica, né? Mas quando eu saio do corpo e encontro com eles, a voz não é metálica. Olha só. Mesmo porque não tem voz, Sim, é interno nessa cabeça, né? Uhum. Mas quando eu escuto dessa forma, eu sinto a minha mão tremer já, que é como se fosse para escrever alguma coisa, e isso também ocorre na parte da mediunidade, quando é com seres espirituais, né? Uhum. Mas aí não tem nada a ver com a percepção extrasensorial, aí é a mediunidade mesmo de você acoplar com o espírito e fazer a psicografia. No caso aí, você escrever o que você está ouvindo, não é o espírito que está te usando para escrever, tá? É diferente. Bom, enfim, então a clarividência tem a intuitiva, tem a direta, simples. Você pode ver simplesmente só o seu duplo etérico, o campo bioelétrico, que é esse branquinho que envolve o corpo humano da pessoa, que dá a vitalidade da pessoa, a carga vital, onde estão os chakras, que são vórtices de energia, que a gente vai falar em bioenergia, né? Então, a maioria das pessoas enxergam esse branquinho em volta da pessoa. Então, é uma clarividência simples. Aí, depois, ela começa a ser mais ampla. Você começa a enxergar cores, que seria a aura. Aí, você começa a enxergar espíritos. É um outro nível. Aí, tem a clarividência mórfica e amórfica. O que seria? É aquela, eu estou conversando com você e, de repente, você se mostra muito feliz comigo, mas internamente você está passando por um problema muito sério e eu sinto a tua tristeza. Um exemplo. Esse é um tipo de clarividência. Sim. Ou aquela que eu estou conversando com você aqui, eu sinto que tem um hindu aqui, usando um turbante com uma pedra verde na cabeça, mas eu não estou vendo ele pela clarividência. Mas eu sinto que se eu fechar os olhos, eu olho ele direitinho. Então, tem vários níveis. Aí tem a cronal no tempo, que é a retrocognição, a visão remota, presente, que é aquela que eu tive... que eu saí, a minha consciência foi pelo chakra frontal até Machu Picchu, né? Ou quando eu vejo, vou até Sedona, vou até... Às vezes não é só a imagem que é colocada, eu tenho uma viagem acordada mesmo pela clarividência viajoura até o local. Então eu estou conversando com você aqui, de repente me dá uma coisa, eu estou te vendo, mas eu estou olhando a cena que está acontecendo agora, nesse exato momento, na minha casa. A minha cachorrinha caiu da cama, por exemplo. Eu ligo. Filha, como é que tá a Nani? Mãe, desculpa, ela caiu da cama, eu não vi. É a visão remota no tempo presente, entendeu? Então, tem esses níveis de clarividência. Mas como é que você faz para você desenvolver todas essas? Não existe um desenvolvimento para uma, para outra, para outra. Existe um desenvolvimento, que é o trabalho com chakra frontal, o trabalho com chakra coronário, trabalhos de visualizações, trabalho com a glândula pineal. E é treino mesmo. É treinável, não é uma habilidade que a pessoa foi... Olha, nasceu com esse... Não, pode acontecer da pessoa nascer com a clarividência e nunca mais fechar. Mas não depende apenas disso. Ela treinou em outras vidas, com certeza. Sim. A habilidade que ela conquistou, ela trouxe... Não é gratuito, né? Não Como é a gente conversou da outra vez, né? Não veio de graça. Sim. Exato, foi entendeu? treinado, foi exercitado. Então, é possível, sim, você treinar a clarividência através de práticas, exercícios. Demora aí, vai numa média, para quem for assíduo, vai demorar de 6 a 9 meses, mais ou menos, para você ter a abertura e o controle dela, de fechar e abrir a hora que você quer. Mesmo porque até amparador pode abrir, de repente, para você ver algo, você não estava nem predisposto àquilo, naquele momento, e ele quer te mostrar alguma coisa. Então, funciona dessa forma também. Nesse aspecto de tentar comprovar, tentar trazer, né, enfim... muita gente só acredita nas coisas quando tem um carimbo da ciência de que aquilo é real, né? Sim. Antes eu queria só fazer uma pequena lembrança, né? Quando eu era adolescente, uns 13, 14 anos, eu lia muito a revista Planeta. Lógico. Né? Acho que fez parte, né, da vida de muita gente que hoje tem essa espiritualidade, né? Assim, desperta. E tinha uns, assim, eles colocavam como jogos parapsicológicos para testar, né? Enfim, essas habilidades. E assim, eu lembro que uma vez a gente estava na Praia Grande com uns amigos, né?
e tinha um baralho ali. Aí eu lembrei desses jogos, e aí eu falei, vamos tentar, né, assim, fazer um experimento de transmitir e tal. E aí a gente pegava o número, o naipe, e ficava de olho fechado, né, tentando mandar. Sim. E, curiosamente, dava um acerto de uns 70%. Aham. E a gente conversando ontem, o que você falou a respeito disso, né? Assim, o que você até comparou com a brincadeira do copo, né? Assim, sim, aquela brincadeira eu fiz. Você chegou a fazer? Sim. Isso eu não cheguei a fazer. Eu era bem curiosa. Serelepe nessas coisas. E meus primos, minhas primas, todos irmãos também. A gente se reunia, botava o copo ali, botava o abecedário, né, em volta, a gente escrevia, chamava os espíritos para responder, você está aqui presente, sem tocar no copo, só em cima. Muitas vezes o copo se enchia de fumaça, que é o ectoplasma, e fazia ele mover. Isso acontecia. Mas geralmente esses são espíritos zombeteiros, espíritos que estão ali querendo brincar com você. É o que a gente fala assim, um espírito elevado não vai estar disponível para ficar interagindo com o adolescente curioso. Claro, né? E o baralho, conhecido como baralho Zener também, né? Eu até trouxe aqui. Você trouxe? Então, é muito famoso, óbvio, para treinar essas habilidades da telepatia. O que a gente usou na época era um baralho normal, né? Sim, normal, de naipes. Era só os números e os naipes que a gente brincou de tentar e dava um nível de acerto de silêncio, né? Assim, procuramos levar o máximo a sério possível. Quantos anos você tinha? Acho que uns 14, 15, por aí. Tá. Até 16, talvez. Assim, curiosidade. Porque a parte fenomenológica é fascinante, mas lógico, ela entendo, né? Enfim, a gente sempre procura transmitir essa mensagem aqui. Não deve ser o fim em si mesmo, né? Assim, é interessante fazer, puxa, isso existe mesmo, vamos estudar e vamos tratar do tema da maneira que ele deve ser tratado. Como podemos usar isso para exatamente, para conhecimento, evolução, né? Enfim. E aí, né, a título de curiosidade, né, para você que está assistindo a gente, essa universidade de Duke, né, Duke University, é uma das 20 mais prestigiadas do mundo. E nos anos 30, né, 1930, esse pesquisador, o J.B. Ryan, ele conduziu centenas de pesquisas com várias pessoas diferentes e milhares de testes usando essas cartas aqui. Vou mostrar, abrir ele aqui para mostrar. Mas assim, o quadrado, o sinal de mais ou cruz, as ondas. As ondinhas. Que normalmente elas estão na vertical, mas aqui eles fizeram desse jeito. Que mais? A estrela. Estrela. E tem mais um. E o círculo. Então, assim, eu entendo que foi feito dessa forma para a pessoa ter um ícone, já fica mais fácil. Exato. É uma forma de você simplificar. E você sabe que só pode ser um desses 5 desenhos. Né? Então, se você restringe um pouco, acho que é para tentar, entendo dessa forma. Sim. Que se consigam resultados algo palpáveis, né? Então esse cientista fez isso, ele era do grupo de psicologia. E dava muito certo. E sim, tinha um nível de acerto, assim como a gente, que fez uma vez ali, né, algumas tentativas, e tínhamos um índice de acerto, juro, assim, era tipo 70%. Né? Às vezes errava, né? Assim, errava ou o número, mas acertava o naipe, assim, era uma coisa bem, bem interessante. Aí eu trouxe também a título de curiosidade, esse livro aqui, que é da coleção Mistérios do Desconhecido, como eu já falei em outras oportunidades, né? O nosso canal tem esse nome em homenagem a essa série. E você vê na capa, né, o que seria, né, Poderes da Mente, e aí o rapaz aí com o óculos escuro, no sentido de estar vendado, na verdade, e tentando aí acessar uma informação, né, que vem de forma extrasensorial, né, mas com a tela mental dele, enfim. Só como curiosidade, né, eu trouxe para compartilhar com vocês isso. E eu queria que você comentasse, Lili, qual que seria, né, o Wagner Borges fala um pouco disso, assim, que ele fala, eu não me preocupo em comprovar em laboratório que a experiência fora do corpo existe, eu sei que existe, não tenho dúvida nenhuma, e não preciso provar nada para ninguém, né, mas assim, a ciência, assim, a gente entende que existem pessoas, assim, acho que tem umas que são céticos que querem derrubar, mas entendo que existam pessoas que gostariam de uma comprovação científica. Sim. E analogamente eu vejo esse tipo de iniciativa das cartas Zener como uma espécie disso, de querer colocar um carimbo de fenômeno autêntico nessa questão da percepção extrasensorial. Sim.
Você concorda com essa visão, né, esse paralelo que eu tracei aqui, comparando com Wagner Borges, não se preocupando em querer corroborar nada? Você falou do Wagner, vou até comentar um lado do Cabral, né, do Alberto Cabral. Falei com ele ontem, ele vai vir aqui daqui 2 semanas. Que legal, bacana, vai ser muito bacana. E ele sempre fala, né, o cético é aquele que duvida. Quem nega é negacionista. Negacionista. Porque o cético fala, não existe, ele já está acreditando que não existe, então ele não é cético. Né? Então, ele já tem uma opinião definida. Né? Exato. Então, tanto a telepatia ou qualquer percepção extrasensorial, a ciência hoje está chegando e caminhando também, né? Você vê, antigamente tem até hoje na Virgínia, no Rio de Janeiro, o Instituto Robert Morrow, né? Que faz todos o laboratório com experiência fora do corpo. Tem o CAEC do próprio Valdo Vieiro, que já desencarnou, mas eles continuam lá no Foz do Iguaçu. Sim. Tem os laboratórios de experiência fora do corpo para comprovar que você saiu, você encontrou com o teu amigo, colega que está no quarto ao lado. Então, tem comprovações. Sim. E a maioria são médicos que estão lá. Enfim, eu também penso que nem o Wagner Borges. Eu não preciso provar nada para ninguém e vou seguindo. E tem gente que, apesar desses experimentos já comprovados, porque ela não conhece os experimentos, ela diz que não existe. Exato. Então, acho que é uma coisa da própria mente que está criando e construindo isso na tela mental. Sim. Ok. Mais uma coisa que eu acho mais relevante falar sobre tudo isso, seja com comprovação, sem comprovação, baralho, telepatia, percepções, o que você vai fazer com isso? Sim. Qual é a sua intenção em desenvolver uma percepção extrasensorial, seja ela da intuitiva, inspirativa, telepática, clareaudiência, a simples direta, a retrocognitiva, a pré-cognitiva, a coronal no tempo, seja ela na clarividência viajoura, visão remota. O que você quer com isso? Porque aí entra um aspecto muito importante, Carlos, porque se você quer crescer para ter mais lucidez, maturidade consciencial, para fazer escolhas melhores na sua vida, para isso, primeiro, você tem que saber olhar para si, e ver o que você tem para trabalhar que seja mais funcional para você. Uhum. Eu não estou falando aqui entre coisa boa e coisa ruim. Não estou classificando nada, isso é o certo, isso é errado, não é isso. Mas o que funciona para você? Como é que você vê o outro? Como é que você trabalha com a empatia? Você olha o outro com a equivalência? Porque se não for assim, você vai olhar o outro... Com superioridade. Superioridade. Né? Ou até poderes especiais. Com submissão também. Às vezes, tua autoestima está tão baixa que você se submete. E isso faz com que você crie um link. Aí nós vamos falar em karma. Link ecoemocional karmático com a pessoa, quando você quer clariver a aura dela, dar palpite, falar o que você está observando... Então, seja por ego, por orgulho próprio, seja para menosprezar o outro, para querer mostrar que você é muito autossuficiente nessa área. Então, você é um grande clarividente, você está vendo o que está acontecendo com a família. Estou avisando, principalmente em família, né? Você quer ser aquele que aponta tudo. Você nunca tem problema. O problema está nos outros. Sim. Então, esse julgamento já faz você criar um eco emocional com a pessoa que você está olhando, clarivendo, na verdade. Então, você capta para você um pouco da intensidade do karma da pessoa. Por exemplo, eu tenho clarividência aberta, olho para você agora e falo que você vai fazer uma viagem, que essa viagem pode ser perigosa para você. Um exemplo. Eu não sei se você é medroso, se você devia ir mesmo para essa viagem ou não, se essa viagem vai ser bom para você ou não. Então, eu vou incutir em você um sentimento já que você vai ficar pensando nisso e a escolha que você ia fazer já vai mudar. Já está contaminada já com tá esse contaminada medo. Com, exatamente. Então, será que eu fiz certo? Será que ele vai tomar uma atitude mediante o que eu estou falando para ele? Então, a responsabilidade de um leitor de auras, um terapeuta que faz registros... Hoje está em voga, né? Registros acásticos e tudo mais. Leitura do que eu estou vendo no seu campo áurico, os fractais da sua alma, tudo isso. Olha a responsabilidade que você tem. Mesmo porque, olha que interessante,
Isso eu aprendi com o Cabral também. Quando você começa a desenvolver a clarividência, você começa a enxergar, primeiro, a sua aura, as suas energias, os seus padrões emocionais, os seus padrões mentais e tudo que está dentro de você, que é você, é a sua consciência. A sua consciência usa corpos sutis para se manifestar, até chegar no plano físico, corpo físico. Então, um desses corpos sutis é o nosso psicossoma, que é o corpo das emoções. Ali está gravado tudo que você sente. E os potenciais de realização que você tem para quem você vai ser. As habilidades que você pode adquirir, desenvolver. E isso a gente chama de potenciais karmáticos, carências emocionais e potências mesmo de habilidades. Aí você tem o corpo mental, que é o corpo dos pensamentos, padrões mentais. Ali eu falei dos padrões emocionais, agora estou falando do padrão mental. Então, a gente está só limitando a 3 corpos, mental, emocional, que é o espírito, e corpo físico, mas tem filosofias aí que falam 7 corpos, 11 corpos, e aí vai. A gente teve com o Ricardo Sanfilippo, ele falou da apometria. Sim. E falou dos outros corpos. Sim. Assim, é muita coisa realmente. Né? Búdico, átmico, tem vários, sim. Né? Mas a gente se limita a esses 3 no estudo da projeção da consciência para a gente entender melhor. Você pensa, você sente, você atua. Sim. Atua através do corpo físico. Tá? Então, a nossa consciência, que é muito além desses 3 corpos, que é um grande ovoide de luz, vamos colocar assim, um ponto de energia enorme, que se diminui para poder se compactar ao nosso corpo físico. Caber nessa existência caber material, nesse MOB, modelo organizador biológico. Então, para ela caber aqui, ela precisa ter o corpo emocional, que é o que ela está sentindo, corpo mental, que é o que ela pensa, e o corpo físico para agir. Se nós pudéssemos resgatar todas as nossas carências emocionais, esses potenciais de ação que está gravado na nossa aura, que a nossa aura, o campo áurico, não é nada mais do que o próprio espírito, cheio das emoções e pensamentos, né? E é o que está da pele para fora do nosso corpo físico. Porque na hora que o corpo espiritual se encaixa no corpo físico, interpenetra o corpo físico, ele é maior do que o corpo físico. Então ele expande numa energia. E esse campo, além da pele, a gente chama de aura. Mas nada mais é do que o conjunto de espírito, corpo mental e a consciência. Uhum. Por que a gente precisa de um corpo físico? Por que a gente criou um plano físico para atuar? Porque se a gente conseguisse, só no plano espiritual, que é o plano das emoções, o plano astral, resgatar todos os nossos potenciais de carência emocional, construído pela nossa consciência, e isso é construído pelas perguntas que nós temos até hoje: quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, por que tudo isso, o que é vida? Essas questões conscienciais vêm da nossa consciência. Se ela é um todo, se ela é una, se fracionou em várias ou não dá para saber. Isso é um mistério desconhecido. Né? Se todo mundo um dia vai voltar para ser um só, ou se é esse um só vivendo a vida através de todos nós, então nós somos esse um só também, esse grande poder criador, energia cósmica, Brahman, tipo, cada um Gadu, é uma célula dessa grande exato. Inteligência. Não dá para saber. Né? A gente especula isso e vai sentindo. Mas, enfim, não é esse o importante. O importante é que se nós conseguíssemos resgatar essas carências no plano espiritual, a gente não precisaria estar no plano físico. Por isso que esses seres extraterrestres, muitos deles, o corpo físico deles, às vezes, parece muito com o nosso corpo espiritual. Mas é físico para eles. Porque eles têm uma ordenação emocional maior do que nós. Mais desenvolvido, uma maturidade consciente. Estou dizendo esse tipo de raça que eu mantenho umas relações. Claro que tem raças no mundo inteiro, no cosmo inteiro, no universo inteiro, melhores, piores, mais desenvolvidos, menos desenvolvidos, isso de tudo, até dentro de uma mesma raça. No caso, eu estou falando dessa raça, o nosso corpo físico, para nossa consciência, é um freio das emoções. É um freio das emoções. É um mata-borrão. Uhum. Porque se não existisse o corpo físico, a gente somatizaria todas as desordens emocionais que nós carregamos no psicossoma, no espírito.
Então, de vez em quando, vem uma doençazinha, vem uma gripe, uma sinusite, uma rinite, uma febre, uma doença mais grave, e esse mata-borrão vai deixando filtrar um pouquinho mais para você continuar a sua vida aqui. Então, o trabalho consciencial, o desenvolvimento consciencial para você manter um pouco mais de lucidez e mais maturidade aqui reencarnante no plano físico, é para que o nosso espírito esteja cada vez mais ou cada vez menos com essas desordens emocionais, para não chegar a ter que somatizar no corpo físico. Então, o tempo de vida que nós temos aqui na Terra, de 0 a 70 anos, mais ou menos, 80, hoje você vê pessoas com 90 e poucos anos, até mais, né, vivenciando, é um período que você tem para você viver seu karma. E quando eu falo karma, não estou falando em negativo nem positivo, é um karma funcional, ação e reação. Tá? Não é castigo. Não é castigo. É o que você colheita veio de fazer. semeadura. Exatamente. Então, na verdade, o espírito, ele está precisando do corpo físico ali para ele não explodir no plano espiritual, vamos dizer assim, de tantas emoções. Para nossa consciência poder se manifestar aqui no plano físico, ela criou o corpo físico para ser um filtro de quem ela é, do que ela traz de carga emocional, de padrão emocional e padrão mental. Então, se eu usar minhas percepções extrasensoriais para julgar o outro, primeiro eu vou ver todos esses padrões que eu acabei de falar em mim. E para eu transpassar essas camadas de realidades minhas, dos meus corpos sutis, tem que ser um muito bom clarividente. Para você já ter trabalhado também esse lado seu íntimo, para que quando você transpassar essas camadas e começar a olhar a camada do outro, você não julgar, você ser equivalente, olhar para ele com empatia. E ter certeza que você não está enxergando coisa sua. Exatamente. Nele. Você pegou. Entendeu? Ter certeza que você está olhando o que é dele, de fato, não o que é teu. Por isso que você falou, ontem até a gente estava conversando, você falou do risco, né, de você interagir com o karma do outro. Fazer um cursinho rápido, abriu, beleza, assim, vou começar a ver, vou começar a fazer leituras das outras pessoas. Agora eu sou um clarividente e quero fazer leitura áurica. Vamos trabalhar com isso. Você entende? Olha a responsabilidade. Então, eu acho que... eu penso que para você desenvolver isso, desenvolva para si, para você se auto-perceber, perceber... Assim como eu uso a experiência fora do corpo para me perceber, porque às vezes te falta lucidez aqui, acordado, de saber que você está tenso, que você está ansioso. Às vezes você está parado conversando, o pezinho está assim, né? Está pulando, o pezinho pulando. Inquieto, e você não está nem percebendo isso. Aí quando de repente você percebe, nossa, por que eu estou ansiosa? Tem alguma coisa em mim? Ou quando você deixa seu corpo físico e sai em corpo astral e vê o quanto que você está ansiosa, nervosa, e você perde muita experiência por conta disso, e quando você bate no corpo e acorda, desperta, é aí que começa o trabalho consciencial. Por que eu estava tão tensa fora do corpo? O que está me incomodando aqui na minha vida, no meu cotidiano? Meu trabalho, minha relação amorosa, minha saúde, meus planos, o que não está funcionando para mim? Então, esse trabalho é o mais importante para um ser humano que queira desenvolver as percepções extrasensoriais, as suas bioenergias, que são os corpos sutis, os chakras, seus órgãos, os parachakras, que é o estado psicológico do ser fora do corpo, que entra na parte da bioenergia. Vamos aproveitar, então ela já fez a ponte, já estamos cruzando a ponte para o próximo tema. Só queria fechar de vez o tema das percepções extrasensoriais, algo que a gente conversou também, mas só para ficar registrado aqui, que a telepatia a gente vê, assim, tem aquela coisa de filme, ficção, aquelas coisas, né, assim, de que a pessoa vai transmitir conversando tipo de humano para humano, por exemplo, vai transmitir uma mensagem super complexa e longa e tal. E você estava dizendo que o simples ato de você pensar em alguém, a pessoa te ligar em questão de segundos, já é uma telepatia em ação. Já é. Então imagino que, se não todos nós temos todos isso, vocês, né, assim, já viveram isso, se não todo mundo, você conhece alguém que já
né, já aconteceu, como se diz na brincadeira, o transmimento de pensação, né? Transmissão de pensamento. Por que você acha? Aí é uma pergunta. Porque nós, terráqueos, seres humanos, não temos a telepatia entre nós. Porque nós temos, de repente, questões internas para ser resolvidas, ou porque é preciso interagir projetando palavras, não sei, é o que me ocorre assim de pronto, sem muito pensar. Esses seres, eles não falam entre eles, é só telepático, né? No planeta deles e tudo mais. Essa raça que eu estou comentando com você. Eles têm uma ordenação emocional, eles não julgam. Uhum. Para eles é tudo experiência e na equivalência. Nós temos isso? Todo mundo julga o tempo inteiro, sem tempo nem conhecer inteiro. elementos, nada já está julgando. Né? Você está conversando com alguém, você fala, será que ela está falando a verdade? Eu começo por aí. Se eu fosse telepata e fosse pegar o que você está captando de mim, ou você pegar de mim, ou eu pegar de você, quantas coisas rumina dentro da gente, não só mentalmente, mas como emocionalmente. Foi filtrado, foi retido, né? Se isso fosse aberto a ver, olha o ruído que ia ser nesse planeta de coisas que a gente julga uns nos outros. As raivas, tudo. Ia ser uma guerra. Guerra mental. O tempo não inteiro, é? né? O tempo inteiro. Então, até que para desenvolver isso, você precisa desenvolver uma ordenação melhor interna. Sim, mais lucidez para tudo e menos julgamento. Mais equivalência, mais empatia. Serenidade, né? Serenidade. Falando nisso, então, vamos falar das bioenergias. Né? Fechamos então a parte aí do capítulo das percepções. Qual que é a importância da gente estar com elas calibradas, equilibradas, ou enfim, elas, não sei se esse seria o termo, mas vibrando ali na frequência adequada, para viver bem? Não estamos nem falando ainda de projeção astral. Sim. E nem de estar habilitado para começar a ter só fenômenos. Só as suas bioenergias, mas quem você é, na verdade, né? Como eu falei antes, né? A nossa consciência, para poder se manifestar no corpo físico, ela criou os pensamentos, corpo mental, criou sentimentos, emoções, corpo emocional e espírito, ou psicossoma, daí que vem as doenças psicossomáticas, e para atuar na vida física, tomar decisões, fazer escolhas com atitudes, o corpo físico. Uhum. Então, essa é a bioenergia da nossa consciência. Bio é corpo, energia dos nossos corpos. Então, eu estou aqui interpenetrada com o meu psicossoma, ou espírito, meu corpo mental e minha consciência. Aqui dentro da Liliane. Quem sou eu? Existe uma assinatura energética de quem sou eu, que é devido aos meus padrões de pensamentos, aquilo que eu estou acostumada a pensar. Que tipo de pensamento eu tenho desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Inclusive até quando eu saio do corpo. Uhum. Tá? Que tipo de sentimento eu crio dentro de mim? Porque tudo que você pensa vai gerar um sentimento, vai gerar uma emoção. E tudo começa num pensamento. Exato. Se você parar agora e pensar aqui, começar a criar uma cena que você está perdendo um familiar seu, você vai começar a ter vontade de chorar. Isso é uma emoção de tristeza, de perda. Então, essa construção de pensamento que gera o sentimento ou a emoção, isso vai gerar, vai reverberar uma assinatura na sua aura, que é o seu psicossoma, seu corpo espiritual. E vamos pensar em espírito ainda que não reencarnou, não tem o corpo físico ainda. Ele está com todos esses padrões emocionais e mentais, dos pensamentos, no corpo, no plano espiritual ainda. Quando ele vai reencarnar, já está na fase de que ele no plano espiritual já não está aguentando mais o excesso de potenciais de realização karmático. Ele já precisa realizar na matéria algo que está borbulhando nele, lá no período entre vidas. Está na hora dele reencarnar, porque ele tem esses padrões ainda. Ele tem as carências emocionais e tem as potências de habilidades. A partir do momento que você é um grande mestre ascensionado, já tem aquela ordenação, já não carece de ter que algo,
você já começa a passar para planos mentais, já planos, sabe, esses mestres sábios que não precisam reencarnar mais. Não estamos falando de nós, tá? Sim, está muito, muito distante, né? Pé no chão, estamos falando da gente aqui. Então, nesse período de que você já precisa reencarnar, já tem um link energético de uma atração karmática para determinado planeta, com aquela maturidade consciencial daquele planeta, que naquele planeta o tempo dura 100 anos, por exemplo, e você, como espírito, vai precisar reencarnar num planeta que o tempo, ele emerge mais ou menos em vida de 0 a 70, 80, 90 anos. Porque se você for para um planeta que o tempo é 10 anos, é devagar, você vai ser abortado o tempo todo, porque você tem tanta potência, tantas carências, que reencarnou, abortou, reencarnou, abortou, reencarnou, viveu 3 meses. Então você precisa ir para um planeta que você vai ter tempo mais longo para você realizar teu karma. Tá? Então começa por aí a atração de planeta para você reencarnar. E às vezes, tanto ser abortado naquele planeta, uma hora você vai chegar a reencarnar e ter mais tempo de vida. Abortar que você diz não é um aborto da mãe. Sim, aborto. É um aborto mesmo. Sim, que eu estava entendendo que era abortar a missão. Assim, Não, abortou com menos tempo do que poderia ter realizado. As duas coisas, na verdade, até abortar a missão porque foi abortado na mãe, entendeu? Seja porque ela quis ou seja que foi um aborto natural, espontâneo. Porque aí o espírito está com excesso de... E às vezes, não, às vezes é um outro espírito que, de repente, perdeu muita vitalidade cedo em outra vida, e ao reencarnar ele precisa de X só de período para queimar aquele restinho de vitalidade do duplo etérico. Tá. Então tem casos e casos, tá? Sim, sim. A gente está falando mais da não dá para generalizar aqui não tudo, dá, né? Não dá. Morreu com 6 meses, como o bebezinho no Exato, começo da conversa. Claro. A gente só tá não dá para saber qual foi a causa dela. Exatamente. Né? Então a gente só está fazendo porque eu estou fazendo a construção da consciência para reencarnar. Aí ela vai reencarnar com a parte de atração energética do pai, da mãe, do campo bioelétrico do pai, do campo bioelétrico da mãe, é feito um campo bioelétrico na hora da, faça-se a chispa, da fecundação, ali o feto, faz uma ligação direto com você no plano espiritual e você acopla nesse feto, tá? Então a sua carga vital, a sua genética espiritual também e física vai vir do pai, da mãe e do próprio planeta. E ali você está reencarnando naquele feto. Os teus órgãos que começam a serem fabricados no corpo físico, eles têm que ter vitalidade para eles estarem bem. E esse duplo etérico que encapou aquele feto, que é o campo bioelétrico, são microcanulinhas energéticas. E em cada órgão vital vai ter ali também a sua glândula endócrina vital, que são 7. E essas 7 glândulas, elas vão começando a, através do duplo etérico, absorver energia de fora, da mãe ali, da placenta, né? De fora, mas ainda dentro da mãe. Sim. Ainda não captou luz, o cosmo, a energia, o alimento e tudo mais. Ainda é tudo interno. Esses órgãos, conforme vão sendo fabricados, construídos, o duplo etérico também vai sendo construído com as microcânulas, vórtices de energias, cânulas maiores que se congruem num rotacional, num movimento rotacional, para poder puxar a energia ali da mãe interna e trazer e alimentar o próprio feto. Então, cada órgão e cada glândula tem um vórtice maior daquelas microgranulinhas que estão no resto que é o duplo etérico. É uma malha energética. Porque cada chakra, que é conhecido como vórtice energético chakra, que é roda giratória, vamos falar da glândula pineal. A glândula pineal é uma glândula que está ligada ao chakra coronário. E ela purifica, ela vitaliza o cérebro esquerdo, o cérebro direito, essa parte externa superior do cérebro. O chakra frontal, que é a glândula pituitária, ela se relaciona com a vitalidade dos olhos,
Ai, como é que chama aquela parte alongada da pituitária? O hipotálamo, tá? Chakra laríngeo são as paratireoides e a tireoide relacionada com a garganta, com as cordas vocais. O timo relacionado com a parte coração, glândulas mamárias e a parte dos pulmões. O pâncreas relacionado com toda a parte do estômago, fígado, o próprio pâncreas, intestino delgado, intestino grosso. As gônadas, que são testículos e ovários, relacionado toda a parte do útero. E as suprarrenais dos rins, relacionada à bexiga, os próprios rins e a vitalidade da circulação das pernas. Então, cada glândula está relacionada a cada chakra. Então, são formados 7 chakras principais. O baço, que está do lado esquerdo, tem o seu próprio chakra, que está ligada também a receber o prana róseo, que a gente chama, que são dos pinheiros, dos mangueiras e eucaliptos. É um prana róseo que dá, que quando você recebe energia por ali, é um chakra que nunca emana energia, ele só recebe, senão ele se desvitaliza. Tá. E geralmente é um chakra também relacionado a um pouco de assédio espiritual, que a gente pode falar também depois. Mas ele não faz parte dos 7 principais. Então, a formação dos chakras vem, vamos falar de um só, cardíaco. A energia do pulmão esquerdo, a energia do pulmão direito, a energia da glândula mamária esquerda, a energia do direito, a energia do coração e da glândula timo precisa se vitalizar. Então, a energia deles cria esse vórtice rotacional, sai, respira e volta. O tempo todo nós estamos assim. É uma pulsação. É uma pulsação. Então, esses são os chakras relacionados aos órgãos internos do nosso corpo físico. Aí, aconteceu de você reencarnar. Nasceu o bebê. Nasceu o bebê, claro que o principal chakra que está ainda conectado qual que é? Coronário. Você acabou de vir do plano espiritual. Então, o coronário está muito aberto. Qual é o próximo chakra que precisa estar mais aberto para se conectar e aterrar na Terra? É o básico, que é a contrapartida do espiritual mais amplo, que é o coronário. Então, esses 2 chakras são os 2 principais chakras primeiros que são bem ancorados. Conforme o chakra vai diminuindo, que a moleira do bebezinho vai fechando, que é aquela parte molinha aqui, né? Vai fechando, ele vai começando a olhar, chakra frontal já está, ele vai começando mamã, papá, começa o chakra laríngeo. A afeição pelo pai, já sabe quando o pai está chegando, já sabe quem é a mãe, chakra cardíaco. Começa a se alimentar, chakra umbilical. Começa a se descobrir, mais ou menos com 7 anos, chakra sexual. E os outros 2 já estavam abertos. Então, isso nós estamos falando de chakras relacionados à parte de órgãos físicos. Só que o espírito, quando ele reencarnou, acoplou naquele feto, na hora que foi criado os chakras, foi criado também uma cópia desses chakras no espírito. E é chamado de parachakra. Para em grego é além, chakra, né? Então, o chakra do além, o chakra invisível, o chakra do espiritual. Mas o correspondente. É o correspondente. Só que o espírito é uma bola de luz, se ele quiser, fora do corpo. Você não vai ver os chakras dele ali, os parachakras dele. Se você quiser sair em bola de luz, você vai sair em bola de luz. Mas, antropomorficamente falando, teu cérebro, ele codifica e te encapa dessa forma lá fora. E se você é um clarividente extrafísico, você vai ver os parachakras na pessoa naquele instante. Para que servem os parachakras? Nem tudo projetor vê. Teria que ter essa habilidade desenvolvida. Tá? Exatamente. Você pode ser clarividente fora do corpo e não aqui. Entendeu? Então, é um trabalho também de desenvolver isso fora do corpo também. Por que existem os parachakras? Porque é o aspecto psicológico de cada chakra que está ligado ao corpo físico. Essa é a bioenergia. Por isso que aí a gente cai de novo naquilo de um trabalho interno, como ter mais lucidez e maturidade consciencial, porque não é só você trabalhar um chakra cardíaco que você vai ter vitalidade no coração, saúde nas glândulas mamárias, ou saúde nos seus pulmões.
A parte psicológica do parachakra do cardíaco está relacionado a quê? A você ter empatia nas relações humanas, a você desenvolver uma alegria naquilo que você faz, porque na medicina tradicional chinesa, os pulmões estão ligados à tristeza. Se você tem problemas nos pulmões, tem alguma parte que você está triste na sua vida, segundo eles, né? Pode ser uma crença da metafísica da saúde? Pode ser uma crença. E por conta das crenças, a gente começa a perceber isso e também a ter a escolha de trabalhar isso, né? Ou simplesmente pode ser porque o ar está poluído nesse planeta e você está detonando o seu pulmão. Sim. Né? Mas por que nós dois que estamos inspirando o mesmo ar, eu somatizo e você não, algo no pulmão? Se a gente for buscar uma carência emocional, a gente vai ver que tem algo na minha vida que eu estou muito triste. Então, você passa a trabalhar essa transformação interna. Tá? Como você interage com o meio que está à sua volta, Exatamente. As situações que a vida te coloca. Exatamente. Então, se você está muita raiva de muita coisa na sua vida, o seu coração ele vai criar esse ódio, ele vai acabar somatizando algo no órgão físico. Por isso que o trabalho é feito consciencialmente, com maturidade. Sim, sim. Então, não é só visualizar uma bola de luz branca pulsando no seu chakra cardíaco que você vai conseguir uma saúde no aspecto generalizado. Não, peraí, eu posso pulsar luz, sim, no meu chakra cardíaco. Movimentar minhas energias, bioenergias. Deixar meu chakra mais. Só que se eu não trabalhar também o meu parachakra, não só com a luz branca visualizada, mas consciencialmente, emocionalmente e mentalmente, você acaba não se transformando numa pessoa melhor para você mesma. É o autoconhecimento, é a autopercepção. Trazer aquilo que está te incomodando no externo. Se você está no externo com alguém, te irritou, aquilo já é teu. Algo te irritou, é teu. Você tem que olhar para aquilo. Por que eu me irritei com aquilo? Não foi a pessoa que me irritou, mas aquilo que ela falou me irritou. Podia ser um poste falando para você aquilo. E aquilo ia te irritar. Então, você não tem que ficar brava com o poste nem com a pessoa, mas olhar para aquilo e falar, por que aquilo está me irritando? Aquilo você já está trabalhando internamente algo que está ligado àquele chakra, os órgãos físicos ligados àquele parachakra, e você está se tornando uma pessoa mais saudável. Emocionalmente, mentalmente e fisicamente. Esse é o trabalho de bioenergia. Acoplamentos áuricos. Você está legal. Você está do lado de uma pessoa e essa pessoa, você está começando a sentir algo que está te incomodando. Uma dor de cabeça, sono pesado. Cansaço. Você está começando a bocejar muito. Aí a pessoa fala, quando você está bocejando, você está descarregando. Não é que você escuta? Né? As vozinhas falando, tua avó, tua mãe. Você está descarregando. Tá, vamos falar em bocejo. Que também tem a ver com uma crença de cerebral, que você aprendeu. O teu cérebro, ele codifica um bocejo porque ele acha que o seu corpo físico está cansado e precisa dormir. E geralmente, quando você vai dormir, você boceja. E aí você está com sono e você dorme. Isso é a construção que a gente já fez desde criança no nosso cérebro. Mas olha o que acontece na bioenergia. Vamos que você esteja com uma energia muito pesada hoje. Ontem você foi para balada, bebeu pra caramba, se drogou também. Então tá assim, realmente desequilibrado. Aí eu estou conversando com você. Eu sou sensitiva. Tenho minhas bioenergias trabalhadas, então eu sinto mais fácil do que qualquer outra pessoa. Já começo a sentir uma desordem vindo da sua aura, acoplando na minha aura. Se eu não fizer nada com isso e deixar isso acontecer, isso vai sujar a minha aura. Vamos falar assim a palavra, vai imantar a minha aura dessa energia. Aí eu vou começar a sentir cansaço, peso, dor de cabeça, respinga em mim, tá? Começo a bocejar. O que é o bocejo? Duas coisas pode ser.
ou porque o padrão da minha aura já está precisando movimentar para não deixar essa energia entrar. Então, o movimento para o meu cérebro já fala, ela está se movimentando muito, ela vai cansar, ela precisa dormir, descansar. Começa a bocejar. E aí o bocejo já vai trazendo a energia de excesso de ectoplasma, que é uma energia que faz parte do nosso duplo etérico, e que faz eu descarregar mais essa energia, até eu ficar legal. Então, isso veio por um lado, de eu sentir a energia negativa entrando. Agora, vamos que eu esteja mal e você está bem. Eu acoplei na tua aura e eu começo a bocejar. Por quê? O padrão da tua aura acoplou e faz com que a minha aura estava estagnada, pesada, começa a entrar em movimento também, para movimentar essas energias e sair fora, tirar fora essa densidade. E também vai me causar o bocejo. Então, o bocejo sempre é positivo. Seja porque você não está bem e movimentou para ficar bem, seja porque você estava mal e pegou uma energia ruim, movimenta para você ficar bem também. É um sinal importantíssimo. Então, exatamente. Você entendeu? Muito legal. Então, é nessa hora, você tem que saber analisar se você estava mal ou se você estava bem antes de você acoplar auricamente com aquela pessoa. E isso estamos falando de pessoas, mas pode ser ambientes. Ambientes têm egrégoras, tem holopensene, tem pensamentos e sentimentos agregados naqueles locais que você entra e se você é sensitiva, você vai sentir. Na hora, bem que o ambiente mal, é pesado ou que leve. é um ambiente de alegria, de amor. Exato. Então, esses acoplamentos existem o tempo todo, seja no metrô, no shopping, no cinema, em duas pessoas, você numa natureza sozinho, você com presença de espíritos. Sensacional. Falando nessa conexão com o ambiente, né, com a natureza, de maneira muito sucinta, assim, como que o nosso corpo, né, enfim, todos os nossos corpos se alimentam ou constituem essa bioenergia? O Wagner fala do prana no ar, a luz do sol, é isso mesmo? A gente inspira. Na hora que você reencarnou, a gente só não deu continuidade, na hora que você reencarnou, você já está... O primeiro respiro, né? Inspirou, você já está vivo aqui. É o prana, é o que vem do ar, vem da atmosfera. E depois a alimentação e das próprias relações humanas. Essa troca de energia que vai fazer com que seja uma energia consciencial, não só a energia do alimento, não só a energia do prana, do ar, né? O chi, o prana, o ki, como a energia cósmica também do próprio planeta, a energia da terra que vem dos pés, que você absorve também. Sim. Isso tudo vai envolver a tua energia consciencial interna própria, mais a energia dos outros, e isso vai dar a sua assinatura espiritual, quem você é, bioenergética. É a tua aura. Perfeito. E sobre conexões entre pessoas, assim, sejam amigos ou casais, né, realmente, você na nossa conversa prévia, você falou que elas podem ser por conexão de chakra frontal, cardíaco, sexual, umbilical. Tem algum tipo de relação, por exemplo, que ela é considerada mais forte, mais nobre, com mais chance de dar certo e outra nem tanto? O que você conseguiria fazer um apanhado assim de uma maneira sucinta? O exemplar, né, seria você ter uma conexão geral de todos os chakras. Dá check em todos eles. Check em todos, né? Porque todos os chakras é um conjunto da sua própria aura, né? A sua personalidade, o seu eu. Exatamente, né? é o que você pensa, é o que você fala, se expressa, é o que você sente, é como você se lidar no mundo, como você é reconhecido no mundo, se é nervosinho, se é pavio curto, se você é tranquilo. A tua parte sexual também, como é que tá saudável. E a parte de ancoragem terrena, você é feliz aqui? Você gosta de viver a vida? Então, e outra ligação com o espiritual também. Se você tiver na outra pessoa esse padrão igual, você está conectado com ele ou com ainda ela. Ainda que com personalidades diferentes, mas que as conexões sejam boas. Exatamente. Ainda com personalidades diferentes e gostos até diferentes. Eu gosto de ficção, eu gosto de terror. Tudo bem. Entendeu? A base qual que é? Leitura. A base qual que é? Ir em cinema. Então, é a base que conecta
as pessoas. Então, essa ligação, ela se dá... Por exemplo, tem gente que só se liga com chakra sexual. Tem gente que só se liga com o intelecto. Eu adoro conversar com aquela pessoa, porque, nossa, a gente conversa, a gente fica horas e horas e o tempo não passa. E aquela é aquela coisa do carinho, da empatia. Nossa, é gostoso estar do lado dela, emana um amor tão gostoso, uma alegria. E nada impede de começar em um deles e depois desenvolver o resto, e conectar com construir, os outros. Exato. Então eu sempre falo para as pessoas, né? A pessoa fala assim, eu espero um amor assim à primeira vista. É difícil, né? Eu acho que esse sentimento que a gente chama em capa da palavra amor, né? É uma construção. Porque você não se conhece 100%. Sim. Então, é uma construção mútua de um se conhecendo internamente, o outro também, e os dois se conhecendo. Sim. E vendo o que funciona para você, o que não funciona. Dá para eu mexer aqui desse lado. Dá para você mexer naquele. Legal, então vamos... né? Isso é construção. E até porque relacionamentos pressupõem algumas concessões, né? Assim, claro. Vai se conhecendo e vai se adequando se estão os dois dispostos a ceder em alguns aspectos. Ceder um pouco, né? Aqui, você cede ali. Nada que vai te violentar e nada que vai me violentar, entendeu? Que não vai ser um peso, né? Que não vai ser um peso. Aí já não é uma construção sadia. A gente já estamos nos encaminhando para o final, mas tem ainda uma história maravilhosa que a Lili vai contar para a gente. Num curso que você fez com uma pessoa do curso, um parceiro, que eu vi uma situação muito legal. Enfim, vamos fechar com chave de ouro. Então você vai ficar até o final para ouvir essa história. Eu gostaria de te sugerir que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, parentes e familiares e que se inscreva no canal também caso você ainda não seja inscrito, Mistérios do Desconhecido. Coloque aqui embaixo a cidade no Brasil ou no mundo de onde você assiste a gente. E se você já teve algum caso aí de percepção extrasensorial, de experiência fora do corpo, ou qualquer um desses outros temas que a gente gosta de abordar aqui no canal, que, como eu costumo dizer, né, contribui para abrir aí um novo horizonte, né, enfim, e novas perspectivas na vida que vai te trazer uma vida mais plena, né, de mais realização. Então, dado o recado, Lili, conta pra gente então essa história que na outra oportunidade eu esqueci de te perguntar, eu já conhecia, mas gostaria que ficasse registrado aqui também no nosso canal. Sim. Como que foi esse curso que você estava fazendo com essa pessoa que estava no curso, o Romeu? Fala no detalhe que você puder contar essa história em detalhes pra gente, por favor. Foi no meu primeiro curso de projeção astral com Wagner Borges, isso na década de 90, e era a primeira fase. Eu, claro, como uma pessoa extremamente curiosa logo para entender o que estava acontecendo comigo, sentei na primeira fileira. E do meu lado sentou esse amigo Romeu, que eu fiz amizade depois, estava sentado à minha esquerda, e estamos lá, o Wagner dando a aula dele e tudo mais. Eram 2 sábados o curso, e nesse era o primeiro sábado. Ele falou, bom, gente, vamos fazer um exercício. Fizemos o exercício lá, agora conversa entre vocês. E essa conversa, eu acabei fazendo amizade com esse rapaz, o Romeu, que é meu amigo até hoje. Aí, na hora da final da primeira fase, o Wagner falou assim, pessoal, vê antes de vocês irem embora, troquem telefone com as pessoas e pede para trabalhar um foco mental, fazer um exercício. Como a gente vai ter uma semana, na semana que vem vocês vêm e contam para a gente. Então, vamos praticar assim, vai estar dormindo numa casa, o outro vai estar dormindo no outro, e determina um certo horário e pensa no rosto dessa pessoa, para vocês se encontrarem fora do corpo e comprovarem que existe a experiência. Depois vocês vêm contar aqui para mim no próximo sábado. Ok, como eu tinha já conversado com ele sobre o exercício e tal, falei, aí vamos trocar telefones, Romeu? Vamos. Ele me deu o telefone dele, eu dei o meu telefone de casa. Fixo, óbvio. Sempre bom lembrar isso. E aí nós trocamos e marcamos num dia da semana, nós marcamos, não lembro qual dia que era, se era terça, quarta, quinta, mas era antes do sábado, às 11 horas da noite, porque ele trabalhava na Nestlé, então ele chegava, dava tempo dele jantar e tudo mais, e falamos, então vamos marcar às 11. 11 a gente faz o exercício, para aí depois pegar no sono e ver o que acontece durante a noite. Ok. Chegou, quarta-feira. Chegou quarta-feira, deu 11 horas, falei, tá na hora. Vou me conectar aqui. Só que ele ainda estava fazendo hora extra na Nestlé. E chegou tarde.
E eu já, 11 horas, eu já estava lá, né, Romeu na minha tela mental. E eu não sabia onde ele morava, nem ele sabia onde eu morava. Eu só Romeu, e dormi com o Romeu. E eu saí do corpo, lúcida, consciente. Saí, olhei para o meu corpo, saí da coisa, e eu estava indo em direção como se eu tivesse sido levada. Isso que eu ia falar, conduzida. Conduzida. Né? Mas aí ficam duas hipóteses. Pode ter sido conduzida por amigo espiritual, ou com o meu foco mental, eu captei a energia espiritual do Romeu, porque na hora que eu saí, eu já lembrei dele de novo. Falei, nossa, eu tô conseguindo ter a experiência. E Romeu. E aí eu sentia que eu ia direitinho, volitando, voando, que é o ato de voar, né, volitar, em cima da 23 de maio, passando do lado do aeroporto. E eu ficava ali como se eu estivesse indo, assim, pegando um táxi, né? Toda pimpona ali voando por cima da avenida. E hoje, para mim, como acontece? É teletransporte. Eu penso e tô no local. Nesse dia, não. Eu estava ali mesmo, percorrendo o trajeto. E aí eu fui Avenida Brasil, Henrique Schalman, e aí pega do lado esquerdo ali para Pinheiros. E aí eu vi um apartamento, um prédio mais baixinho assim, e de repente eu senti aquela coisa de, é ali. E eu fiquei de pé e fui chegando e transpassei uma janela. E era a janela da cozinha dele. Na hora que eu transpassei a janela, eu o vi sentado numa mesa redonda, de roupa de camisa branca, calça preta, de roupa de trabalho, e comendo. Eu ainda pensei na hora, olha só, ele não está dormindo, ele não fez o exercício. E aí eu parei assim do lado dele, ele parou, eu vi ele tirando os talheres, parou o talher, falou em voz alta, não foi telepática. Ele falou, Lili, você está aqui? Ele me sentiu. E eu nem sabia que ele tinha uma sensibilidade assim. No que ele falou isso, eu falei, nossa, como é que eu vou falar com ele? Sim, eu estou. Ele falou, se você está aqui, toca a minha mão. Aí eu cheguei mais perto, peguei a minha mão direita, coloquei em cima da mão esquerda, em cima da mão direita dele. Assim, afundei, né? Na verdade, transpassei. E fiquei ali. E nisso eu senti os olhos dele lacrimejar. Ele falou, você está aqui. E eu me emocionei. No que eu me emocionei, mas foi muito rápido. Não que eu vim andando de cor, não. É instantâneo praticamente. Fui puxada pelo cordão de prata, que é a continuidade do duplo etérico, né, o campo bioelétrico. Acordei, eu falei, nossa, não acredito, é ele. Peguei o telefone, liguei para ele, ele atendeu e falou assim, você veio até aqui? Eu falei assim, fui. Ele falou assim, eu não vou falar, o que você viu? Eu falei, você estava sentado numa mesa redonda, uma toalha branca, tinha um vaso de flores, camisa branca, calça preta, estava comendo. O que você estava fazendo nessa hora que você não estava fazendo foco mental comigo? Deu bronca ainda. Falou, nossa, Lili, não acredito, eu não te vi, eu te senti, tinha certeza que era você. Eu falei, era mesmo. E aí, no sábado seguinte, nós contamos a experiência lá no Wagner. Que Foi legal. isso. É muito bacana, né? Porque você ter uma outra pessoa que lembra, infelizmente, ele não estava fora do corpo, sim, né, para a gente trocar, mas talvez tenha sido melhor. Talvez tenha sido melhor, porque ele sentiu o meu espírito ali, não me viu porque não tinha clarividência, não me escutou. Mas ele estava totalmente ancorado no mundo físico, né? Totalmente, então, assim, ele estava não se tinha alimentando. aquela coisa, né? E não tinha aquela coisa de, será que foi só uma impressão? Assim, não, ele realmente estava na hora que eu cheguei, ele falou, Lili, físico. Você está aqui. Então, assim, foi uma coisa bem... E é emocionante mesmo, né? Muito Acho que quando você se lembra, deve ser... você reviver a emoção, né? E às vezes eu tô falando em podcast, que é ao vivo, assim também, e ele tá assistindo, e ele vai e escreve lá, é isso mesmo, tô aqui. Que legal. Romeu, se você assistir esse também, a gente gostaria, enfim, de... ele deu continuidade, né, nesses estudos? Sim, não, ele se mudou, ele mora no Rio de Janeiro, casou, tem filhos, mas ele está sempre assistindo acompanhando, estudando, mas não frequenta mais nada aqui em São Paulo. Tá, mas é um assunto que continua a fazer parte da vida dele. Sim. Que legal, Lili, só para a gente finalizar então, de uma maneira sucinta, né, assim, eu acho que faz esse lembrete, né, assim,
a pessoa que tem essa disposição a estudar esses temas, né, como eu falei, a parte dos fenômenos é interessantíssima, né? Claro. Assim, é uma coisa que é o que chama a primeira atenção, a primeira Sim, atração exato. né, a parte do fenômeno, mas dá um recado, né? Assim, qual que é a sua sugestão de encaminhamento, né, desses estudos, desse aperfeiçoamento, para que a pessoa realmente colha, né, benefícios evolutivos de autoconhecimento, de melhoria, né, Claro. um termo que os espíritas usam de reforma íntima, né, de evoluir, né, enfim. Eu deixaria, falo para você direto? Como você preferir. Bom, eu deixaria o que eu sempre falo, né, que os estudos espiritualistas, espiritualidade é você viver o seu espírito. Então, é você vivenciar as suas habilidades, as suas potências de vida. E isso no se relacionar com a pessoa, com a vida, com os ambientes, sem medo. Perder o medo do desconhecido. Porque isso vai te dar um passo à frente, a coragem de querer descobrir mais sobre si mesmo, através da espiritualidade, através de conhecimento, através de autoanálise, através da falta de lucidez em determinados assuntos que você está vendo que você não está tendo funcionalidade na sua vida, reparar mais o que não está funcional para você e por quê, onde você pode melhorar. E isso a espiritualidade pode trazer caminhos e para desenvolver habilidades para aquilo. Você não precisa seguir nenhuma religião, uma filosofia, um dogma, nada disso. É você perder o medo do desconhecido e tentar interagir com as percepções de uma forma leve, lúcida, com bom senso, com discernimento, e olhar principalmente, não só você, mas as pessoas em volta de você, trabalhar essa parte da equivalência. Porque trabalhando a equivalência, você vai trabalhando menos julgamento. Trabalhando menos julgamento, está na hora certa de você desenvolver suas habilidades de autopercepção. Perfeito. Então, isso é bacana, você se desenvolver primeiro para você poder ter essa abertura de desenvolver a parte de habilidades espiritualistas. E por falar em desenvolver essas habilidades nessa seara espiritualista, a Lili já há muito tempo estuda, né, enfim, trabalha com essa temática, com esses estudos. E tem um curso também. E é isso que eu ia falar. E ela tem curso, né, sobre já bioenergias. tem até uma data, posso falar? Pode, por favor. Então, é isso que eu ia te falar agora. Então, aproveita, né, e fala quais são as suas iniciativas, como que as pessoas podem te encontrar, seja para adquirir livros, que ela tem livros super legais, livros, os cursos, né, enfim, o que você quiser, enfim, comunicar com o nosso público, esteja à vontade. Obrigada. Agora fala para uma das câmeras. Tá ou você tem preferência agora de qual câmera? Vocês. Pode ser a do lado esquerdo. A esquerda, tá. Eu tenho um site que é lilianemoura.com.br, lá tem a minha agenda, tem também o link da minha editora também, que chama Tesseracton Editorial, aonde eu edito os meus próprios livros, que é Projeção Astral Despertar da Consciência, Viajando nas Estrelas, que é um infanto-juvenil também sobre experiências fora do corpo, contato com extraterrestres, a parte de bioenergia, e também um outro livro que é o Encontro Consigo Mesmo, que é a parte de autodesenvolvimento mesmo dos padrões emocionais, padrões mentais no nosso dia a dia. E eu tenho um curso de projeção astral, de experiência fora do corpo, que é a primeira fase, que vai ser dia 31 de maio, no espaço Uniespírito, do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Então, mais para frente, a gente vai fazer uma propaganda, um marketing todo, para vocês ficarem a par de como fazer inscrições e tudo mais. E é isso. Muito Obrigada, legal, Carlos. Eu que agradeço mais uma vez a sua presença aqui. A Liliane, nossa Lili, porque já somos íntimos agora. É isso. Muito obrigado por ter vindo, né, pela generosidade, né, por essa doação de tempo aí para espalhar a mensagem para que mais pessoas possam tomar conhecimento disso e serem positivamente impactadas. E parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho do Mistérios do Desconhecido, porque é um canal que está ampliando aí consciencialmente as pessoas, levando bastante maturidade. Muito bacana, parabéns. Muito obrigado, Lili, nossa madrinha que eu falo, inaugurou o canal, foi
a segunda entrevista que a gente gravou, mas foi a primeira que foi exibida. Então, Lili, junto com Carlos Mendes, do Afinal Que Somos Nós, também muitíssimo querido. Considero que vocês são madrinha e padrinho. Olha que bacana, não sabia. Temos um carinho e gostaria enorme muito por vocês. de conhecê-lo também. Vamos tentar preparar alguma coisa no momento oportuno, a gente Bacana. faz alguma coisa com vocês juntos. Nossa, O Wagner já adorou, será um já, prazer. já Eu ficaram vi, amigos, assisti. já ficaram. Eu assisti. Foi muito legal. Foi ótimo, nossa, uma experiência maravilhosa. Serei muito grata. Muito obrigado. Ó, e para você que acompanhou a gente até aqui, deixe embaixo no campo de comentários um dos temas que a gente tratou, que foi percepção extrasensorial, beleza? Compartilha o vídeo com seus amigos, parentes, familiares, para que a mensagem chegue, enfim, a mais gente, cada vez mais, né, seja mais divulgada, beleza? Beijos e abraços a todos e até a próxima. Valeu, pessoal. Muito bom. Foi Muito ótimo, obrigado. né? Foi, Nossa, acho que eu que falamos agradeço. de tudo Sim. no tempo certinho. Quanto tempo deu? 2h10. Ah, 2h10, bacana. E Foi bem gostoso, Foi bem bem, não, foi bem leve. fluido, acho que deu para encaixar os Deu, você foi relatos. bem... Você é ótimo para entrevistar, nossa. Você vai encaixando as coisas assim, certinho. Você sabe que eu imagino como se fosse uma reportagem, né? Então, Sim. assim, a gente fazendo isso há tanto tempo, né? Assim, dá um pouco de informação técnica Isso, e encaixa coloca. alguns exemplos para ilustrar, Perfeito. né? Para ficar dinâmico, né? E não ficar... Sim. Como eu falei, da parte do fenômeno, a gente sempre gosta, né? Sempre Claro. é atraente, mas para não ficar só o fenômeno pelo fenômeno, a Lógico. história pela história, né? Exato. Assim, acho que é legal Você consegue para... fazer a ligação, você emaranha certinho, né? Amarra certinho as pontas. Muito bacana. Muito obrigado. Aí eu queria mesmo conhecer o Carlos Mendes. Não, ele é um doce, ele Eu é acho super que querido. ele tem faz tempo que eu sigo o canal dele, acho que ele tem um jeito de falar as coisas assim bem bacanas, né? Né, Ele dá abertura, né, para as pessoas poderem Sim, contar os depoimentos sim, e ele, tudo como mais. você falou, ele não julga, né? Assim, só porque o depoimento dela não foi perfeitinho, como era esperado que fosse. Exato. Meu pai assistia muito, mas ele fala assim, esse depoimento eu não gostei, porque meu pai acha que tudo assim tem que ser redondinho como uma série de televisão. Eu falei, pai, mas na vida real as coisas não são assim. Então, assim, se a história não for como ele espera que seja... É verdade. É porque já tem vai viagem com a demais aí, viajou demais. Já rotula, né? Já rotula. A expectativa pintou o quadro antes, não é igual. E se a pessoa viu aquilo, né? É aquela coisa, pode ter algo, né, de onírico que foi despejado por cima. Claro, né? Enfim, o cérebro encapou, tem sempre a possibilidade. Por isso eu deixo bem claro isso, entendeu? Então, quando E você meu pai fala, não, você ele tem quer- certeza? Eu falei, não, eu tenho que duvidar. Sim. Mas acho que é legal, né? Assim, é a inquietação. Claro, move é o que também, você né? falou. É inquietação para a curiosidade, para você aprender cada vez mais.